O André Rochadel é um chefe de cozinha, participou do MasterChef Brasil, é colunista do Metrópolis e, assim como eu, um antissocial de carteirinha. Bora pro papo que tá divertido. Saudações cafezistas, aqui é Mustafaga. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Lembrando que esse projeto, tudo, é financiado graças a vocês. Então, apoia.se/La Cafeteria para você se tornar um apoiador. E lembrando, pelo valor de um cafezinho por mês, você se torna apoiador, você concorre a sorteios mensais, sorteio de quadrinhos, sorteio de livro, pack. Mentira, não tem pack. Pack não tem, mas talvez a gente faça um valor lá que possa abranger essas outras categorias. Mas bom, hoje eu tô na presença aqui de André Rochadel. Olá, Tudo bom? tudo jóia e você? Ótimo. André, primeiramente, obrigado, cara, por ter vindo aí trocar uma ideia. Eu sou um apaixonado por gastronomia. E aí eu tenho um objetivo de conversar com o máximo de pessoas dessa área possível, porque eu quero extrair de vocês como me tornar um bom cozinheiro amador. Então, assim, se em algum momento eu ficar perguntando coisas e você achar, porra, ele tá fazendo fazendo que eu dê uma aula pra ele, alguma coisa assim, não se sinta constrangido, tá? Você tá com a pessoa errada porque eu dou muito papo pra isso, infelizmente. Tomo até esporro de amigo meu quando eu tô na rua e alguém puxa o assunto. Sério? Aham. É paixão a parada? Como é que... É. É o que a cozinha? Cara, eu acho. A gente tem um ditado, embora muita gente caia de paraquedas na cozinha por necessidade mesmo e tal, a gente tem um ditado na cozinha que, embora esteja fora dela, mas cozinha industrial não é pra quem quer, é pra quem ama. É muito demandante, é muito tempo que você gasta da tua vida, você ganha dinheiro quando os outros estão gastando, mas é muito bom. E normalmente é assim, quem trabalha em restaurante, quem trabalha com gastronomia tem uma paixão muito grande. Como eu te falei, quando eu tava no carnaval já aconteceu de amigo meu me puxar, ele brigou assim, falou, pô, eu achei que você tinha se arranjado, você tá ensinando a fazer pudim. E foi literalmente isso, tinham me parado pra perguntar como é que fazia um bom pudim, não sei o que, e eu falando. Pô, Eu empolgo ele mesmo. se deu bem? Não, 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 eu tava falando de pudim. passando receita. Show, show. Cara, antes de mais nada, por favor, se apresente, porque primeiro, se apresente pro público. Quem é você? O que você faz hoje? E pra gente poder começar a partir daí. Vamos lá, meu nome é André Rochadel, eu atualmente sou colunista do Metrópolis. Apesar disso, me considero cozinheiro até hoje. Eu sempre digo, quando tem que preencher ficha cadastral e etc., profissão cozinheiro é a minha carreira. Eu mudei para ela em 2009, eu acho. 2009, 2010. Antes eu era engenheiro. Trabalhei um ano com engenharia elétrica. Você também era. Eu fiz esse erro na minha vida, Também. mas contornei ele Eu rapidamente. também. E é isso, assim, eu tenho gastronomia como paixão. O meu trabalho hoje em dia é passar vídeo de receita ou conteúdo relacionado à gastronomia no Metrópolis, daí sempre compartilhado também no meu Instagram. Tá sempre no Metrópolis, mas quem quer acompanhar, aí não é por uma questão de engajamento, não sei o quê, vai no meu, que no meu tá filtrado. Lá solto um monte de conteúdo por dia. No meu você consegue achar mais fácil as receitas e etc. Eu acho que é basicamente isso, assim, eu tenho gastronomia como grande amor, eu amo falar sobre isso, gasto o tempo que for falando, não pretendo viver disso até o fim da minha vida, espero que eu consiga. E gastronomia pra mim é prazer, cara, é experiência e eu acho muito bacana. Quem também aprecia. Massa. Você falou cozinha industrial, cozinheiro industrial. O termo Cozinha que você... industrial é O que o que é? profissional, é a cozinha profissional. Cozinha profissional. A Entendi. cozinha industrial e cozinha profissional é a mesma coisa. Um cozinheiro, um chapeiro, ele faz parte disso ou não? Sim, ele é um cozinheiro. Ele é um cozinheiro também. Uhum. É porque eu sempre tive essa dúvida em relação... Quando eu falei chapeiro, eu não tô desmerecendo a profissão chapeiro. Assim como eu poderia ter falado, sei lá, um cara que faz crepe, crepeiro, sei lá qual é o nome. Mas o que que define exatamente quando você chama alguém de chefe de cozinha? Ou porque quando eu ouço a palavra chefe de cozinha, parece que eu tô elitizando a palavra, ou o termo. Ou quando eu chamo só de cozinheiro. Como que eu uso essas expressões? Cada um tem sua definição, mas assim, via de regra, o cozinheiro é a carreira, é a profissão mesmo, é o que você é, assim. Você é cozinheiro, você é engenheiro, você é médico, você é advogado.
Chefe é um cargo na cozinha. Não necessariamente o mais alto, assim. Você pode ser o dono do restaurante, ser cozinheiro e você não ser o chefe da cozinha. Aham. Chefe é um cargo, é o cara que toca tudo, que organiza estoque, organiza restaurante, o funcionamento do restaurante. E normalmente é ele também que faz a montagem final e deixa passar isso daí. E costumam ter, se o restaurante é muito grande, é daqueles que o chefe estrela tem vários, o chefe costuma ser o chefe executivo, tipo Alex Atala e Aham. etc. E tem o chefe operacional, que é o cara que toca o rolê mesmo. E cozinheiro é a carreira mesmo. Eu passo a considerar o cara cozinheiro, e aí é critério meu mesmo, depois que ele sai do auxiliar de cozinha, assim. E é bem claro o momento. O Hum. momento, pra mim, é quando o cara consegue tocar a sua praça. Quando o chapeiro consegue soltar suas carnes, quando o cara dos acompanhamentos consegue tocar os acompanhamentos, e assim vai. Isso, pra mim, ele já virou cozinheiro. Hum. Tá. Até ele chegar nesse ponto, ele é um ajudante? É É, como se auxiliar de cozinha. auxiliar, Eu me tá. chamava de auxiliar de cozinha quando eu não estava nesse ponto, assim, e foi Entendi, foi sempre como eu coloquei. É o teu ponto de início na cozinha. saquei. Qual foi o seu ponto de início? Porque, assim, como você falou, é uma paixão. Aham. E, porra, paixão é um negócio que vem desde moleque, né, desde criança. É isso mesmo? É, eu tenho minhas memórias. Eu tenho uma memória muito antiga de meu pai levou a gente para viajar para Gramado quando a gente era gurizinho ainda de carro, quando se fazia isso, sair de Brasília até Gramado. E eu lembro de eu virando e tinha o prato era umas carninhas numa pedra vulcânica com fogo embaixo. Caralho. E eu brincando de fazer isso com 7 anos de idade, 8 anos, e eu já queria. Tinha um restaurante que a gente ia sempre aqui em Brasília, ou sempre não, né, mas em datas, comemorativas, daí grava bem na cabeça da criança, que é o La Chaumière, existe até hoje lá Sim. na 8. Aham. E eu lembro que o Severino conhece meu pai de longa data, e ele falando na época assim: "Ah, meu filho não quer tocar o restaurante, ele quer ser jogador de futebol", e ele estava jogando na época. E eu pensando: "Cara, será que eu consigo assumir isso daqui?". Caralho. E de cozinhando mesmo, eu tenho memória, assim, quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, uma vizinha minha que eu chamo de prima, assim, por convivência e tal, ela tinha uma babá que cozinhava pra caramba, que foi minha primeira professora mesmo. E ela me colocava pra fazer as coisas chatas, e eu me amarrava, assim, era bater clara em neve pra bolo no garfo mesmo, assim. E eram as coisas que eu fazia. Daí, por volta, com 10, 11 anos, a minha tia, a mãe delas, me deu o meu primeiro livro de receita. Eu sempre fui brincando em casa. Na adolescência, eu já fazia jantar para os meus amigos, tipo, com prato entrada, principal sobremesa. Na Adolescente? Aham. Caralho. Isso é maturidade já de Era tempo, a né? loucura, assim. E lá em casa ninguém cozinha, né? Hum. Eu brinco que eu aprendi por necessidade, mas é porque meu pai, eu tive a vida do classe média brasiliense tedioso, assim. Era estudar num bom colégio e passar na UNB, fazer um curso tipo engenharia, fazer um concurso e etc. Ah, Foi o que eu fiz. Mas é meu o pai standard de é o Brasília. standard de Brasília, para Ah. quem não é daqui, é assim que acontece, infelizmente. Porque parece loucura o que ele acabou de falar, mas é literalmente isso É mesmo. esse roteiro. É o Ah. roteiro que tem que ser seguido para o seu pai ficar feliz. Aí, eu sempre gostei de cozinhar, mas eu nunca vi como um método de vida. Eu pensava assim: "Ah, sei lá, depois dos 50, 60, eu quero me aposentar e daí eu abro um boteco", alguma coisa assim. Eh, Comecei a fazer os cursos mais sérios depois dos 18. Eh, Aí eu já fazia mesmo, juntava 10 pessoas em casa, era um negócio mais arriscado. É muito bom você ser ignorante numa coisa que você acha que você consegue, você não sabe onde você está se metendo. Hoje em dia eu olho, É a prova de teste mesmo, né? eu pensava: "Cara, como eu fui burro, como eu era burro de fazer essas coisas, podia dar tanta coisa errada, mas eu fazia na maior alegria". E aí, eu era extremamente infeliz na engenharia. Eu percebi no meio do curso que não era o que eu queria, mas eu não sabia o que eu queria. Me formei em engenharia, passei no metrô. Aí era um bom emprego, ainda hoje é para ser engenheiro do metrô, Ah. e comecei a pagar gastronomia no IESB. Hum. Aí no primeiro semestre já abri o Gero aqui em Brasília. E aí eu peguei e falei com meu pai, né, já na época meu pai já não estava mais numa condição muito boa, eu falei: "Pai, eu abri o Gero aqui, eu queria fazer o teste". Ele sabia como eu O estava que é o infeliz. Gero? Era um restaurante que ficava lá no Iguatemi, é da rede Fasano, Hum. de comida italiana, Eu não conheço, bem mas bem tá. fresco. Ah, Entendi.
Mas foi uma escola pra mim, assim. Eu vou ser xingado por isso, assim, a comida não é fantástica, mas a experiência é muito boa, porque é um restaurante extremamente regrado no sentido de hierarquia de cozinha, hierarquia de salão. Então, é raro você ver o que eu vi lá e ter como primeiro emprego foi muito bom. Pô, teu primeiro emprego foi num restaurante, não tinha estrela Michelin nem nada, né? Não, não, nada, mas é um restaurante reconhecido no país De alto inteiro, nível. assim, é de altíssimo nível. Legal. Mas eu entrei como auxiliar, assim, eu entrei como piada. Porque eu fui fazer o assim, daí eu falei pro meu pai que eu queria, ele disse que eu não conseguia bancar a faculdade. Uhum. Eu falei: "Não, então tá bom", cancelou. No dia seguinte de manhã, assim, cena de filme mesmo, a gente acordava mais cedo, eu e meu pai em casa, eu saí do meu quarto, tá ele sentado, só que eu acordava mais cedo, tá ele sentado na sala, ele olhou pra mim e falou assim, "Faz o teste, eu me viro". Caralho, Foi bacana, mas assim, irado. acabou não dando certo, eu Ah, consegui pagar a faculdade que graças triste. Porra, eu fiquei mó feliz agora. Não, né, mas o bom é que a verba rescisória do metrô pagou a faculdade, eu consegui Legal. fazer todo o rolê, e eu continuei morando com os meus pais, então sim, ele fez a parte dele pra caralho, né, que Ah, não tinha que pagar nada. Ah, e aí eu fui pulando de restaurante em restaurante, no Gero eu entrei como auxiliar de cozinha, como eu falei, foi piada, assim, o pessoal viu, eu tenho a cara de almofadinha do cacete, e viu aquele moleque lá, não engenheiro, vai durar fazendo, não porra vai durar nenhuma. porra nenhuma, mas me contrataram, porque quando você abre um restaurante, você sempre pega 2 a 3 vezes o que você precisa para ele, quando é um restaurante de estrutura mesmo, como é o Gero, como deve ter sido o Pizelli aqui em Brasília e todos os outros. Vai Ah, inaugurar, pega 2 vezes o que você precisa de colaborador, assim, base, tipo cozinheiro e auxiliar. Chefe, sous-chefe já tá bem definido. E depois de 3 meses de experiência, lima a galera. E eu já fui jogado direto no açougue, que é a parte, assim, mais nojenta, mais, trabalhosa, limpar a carne, limpar basicamente. carne, limpar frutos do mar. Tinha dia que a gente limpava 40 quilos de lagostim, de camarão, Caralho. nesse Espera aí, nível 40 mesmo. quilos de lagostim, é, é Um isso? caixão, É, né, 2 caixas cheias porque tinha muito caralho. gelo, era 40 quilos líquido mesmo do Aham. negócio. E você chega fedendo em casa mesmo, assim, porque não sai esse cheiro. Eh, Você e ficou lavando louça também? Pois é, cheguei a lavar também, que eu entrei como auxiliar e tem o steward, né, que é o cara que lava a louça ou pia, enfim. Aham. Tinha a galera contratada para isso. Eu era só auxiliar. Como eu comecei a desempenhar muito bem, com um mês o chefe de açougue entrou de férias e eu toquei o açougue e já estava tocando, auxiliava no garde-manger de manhã, já fazia as massas frescas, cheguei a assumir a maçaria por um tempo, a galera, todas as praças começaram a querer me puxar, Aham. que eu ficava o tempo que fosse, não reclamava e eu era muito empolgado mesmo de fazer absolutamente tudo que dava. Cheguei a ficar no fogão, assim, com 5 meses de carreira eu já estava no fogão. Qual é a hierarquia? Assim, só pra você continuar, mas quando você falou fogão, o Coruja, não no podcast, mas em off ele me falou sobre a hierarquia de chegar na brasa. Que ele falou, Uhum. a brasa é a parada. Tipo assim, quem tá na brasa é quem comanda tudo. É mais ou menos isso na cozinha? Se você tem uma parrilha, se você tem alguma coisa, porque a brasa, eu acho fantástica, assim, você tem que entender ela, você tem que saber as temperaturas, você que Sim. está no comando daquilo e mais ninguém. Porque ninguém sabe como você organiza lá a temperatura, embora tenha mais ou menos uma graduação, e é muito do feeling, é muito legal você comandar ela, e acaba que você meio que é o guia da cozinha, porque tem que sair de você. Você é o último prato que tem que sair, é o último rolê que tem que Ah, sair e tá guiado pelo teu tempo, uhum. normalmente, que a carne ela toma mais tempo Eu tenho um para brother que ser fala a mesma feita. coisa, o Lierson, ele tem uma hamburgueria lá em São Paulo, uma Trad, e ele falou também, cara, quem tá no ponto do hambúrguer é que comanda o que vai acontecer. Sim, a praça de carne normalmente é o que segura tudo, porque o resto tá tudo bem, meio preparado, tá no pré-preparo. A carne, ou ela sai do zero ou ela sai só do selado. Então ela tem um trabalho maior. Se é na brasa, então o cara tem que ser muito competente para isso, tem que saber sentir o fogo. Eu já tive a chance de trabalhar em parrilha, amei, porque é muito divertido mesmo, assim, para quem gosta de cozinhar, Aham. é muito bacana. Mas essa hierarquia normalmente você tem, o pia e o auxiliar de cozinha, que são equivalentes, e eles acabam, revezando se um falta, o outro que assume. Aí depois você entra no cozinheiro, daí normalmente tem umas graduações de cozinheiro, e é mais, assim, um mais arma a praça, mais corta. Todos eles armam bem a praça, fazem os pré-preparos, mas assim, um Uhum. mais arma, o outro mais toca o fogão. E daí você tem o sous-chefe, que é o coitado da cozinha, que é o cara que ele não é respeitado pelos Sério? cozinheiros e ele toma o esporro do chefe.
mas tem que mandar nos cozinheiros. Caraca, ele é o gerente que não é respeitado, é tipo isso? Exato, Gerente de loja que ninguém é uma respeita. merda, cara. Ser sous-chefe, eu acho que assim, é um dos piores cargos que tem, porque você tem a responsabilidade do cão, você tem um salário mais baixo, você não manda na galera, e você toma esporro de todo mundo, assim. Caralho, eu tinha uma ideia completamente diferente. Né, Eu achava chato. que o sous-chefe era tipo o copiloto mais importante, assim, a pessoa... Eu digo que assim, um bom sous-chefe, ele é a parte mais importante da cozinha real, assim. Tirando o cara da pia. O cara da pia, se faltou, é o caos no restaurante. Ah, imagino. É o Porra, caos, é o caos. imagino. Agora, o sous-chefe, ele é o, assim, e o bom sous-chefe, ele meio que lê a mente do chefe, assim, o que tá naquela pauleira, o chefe só estica a mão, ele já sabe o que que é, já entrega, já sabe o que que é pra pedir. Ok. É uma boa interação. E daí, depois, você tem o chefe, que é o que toca tudo mesmo. É nessa hierarquia que você vai. Aí tu entrou nesse restaurante já um pouco mais acima da média de restaurantes. Tu se deu bem, pelo visto, ou não? Mais ou menos. Não, tu falou que a galera já te queria nas áreas e tudo mais. Não, e eu tava, mas daí veio um chefe de São Paulo. Putz, Aí esse cara não foi com a minha cara, até hoje ninguém sabe por quê. Mas ele caralho. não ia com a minha cara de jeito nenhum. Daí eu Ele fui tá sendo aqui ainda? descido. Não, o restaurante já saiu de Brasília Ah, também. tá, ok. Nem sei onde é que ele tá. Aí ele chegou lá, já me tirou do fogão. 3 dias, assim. Aí me colocou pra fazer o rango dos funcionários. E eu continuei fazendo feliz e contente. Daí ele ficou puto com isso. Me colocou pra começar a limpar as coisas. Fui fazendo também, feliz e contente. Vai ficando puto, me jogou pra pia, mesmo tendo o cara responsável pela pia. Aham. De pratos, primeiro ele me colocou, que a de pratos é muito fácil, que você normalmente só coloca na máquina e entrega. Daí também levei de boa. Me levou pra outra pia. Levei de boa. Só que daí eu já tinha sacado o movimento do filho da mãe. E eu já tava também, não tava a melhor pessoa do mundo, não. Eu lembro que uma das coisas que mais irrita qualquer tipo de chefe de cozinha é alguém escorado. E eu lavava as panelas, assim, numa velocidade absurda, devolvia, limpava o chão e ficava assim, escorado na parede, olhando pra ele. Ah, Aí ele falava o chão dele, já limpei. Ah, porque as panelas não tem nenhuma aqui dentro. Frigideira tá aí embaixo de você, chefe. Tava olhando pra ele. E aí foi indo nisso, mas isso eu aguentava. Só que daí chegou o momento das promoções e eu fiquei sabendo que eu não seria promovido porque eu era classe média. Aí eu falei, cara, não adianta nada eu estar não, me mas tu esforçando não aqui tava ralando dentro. lá igual todo mundo? Exato, não adianta. Assim, hoje em dia, eu concordo, real. Teve gente que veio de São Paulo pra cá e tal, precisava da promoção e tal. Mas a questão era a seguinte, não era lugar pra mim mesmo. Tá. Não é que eles estavam errados, mas não era lugar pra mim. Por mais que eu me esforçasse lá, eu não ia crescer. Ou pelo menos não na velocidade que eu merecia crescer. Aí eu saí de lá, fui pra Boulangerie, passei eu acho que 1 ano na Boulangerie, quando tava abrindo na 306, ainda tinha o café. Não sei nem se hoje em dia tem o café lá. Aí depois eu abri um buffet com uma ex-namorada minha e um amigo dela, que era do 412, que era um restaurante que tinha na 412 Sul. Depois disso eu fui pro Botarga. Aí Botarga foi realmente um marco na minha carreira, assim. Eu entrei como sous-chefe, aí depois eu assumi a chefia e foi, tipo, onde eu realmente aprendi a gerir o negócio, a tocar. E depois de lá, assim, quando eu saí, eu vi que aqui em Brasília todos os restaurantes mais ou menos no mesmo nível do Botarga. O Botarga já fechou, hoje em dia é o Lago no lugar dele, do Marcelo Petrarca. Hum, O dono era o chefe. Então eu ia tá. dar um passo para trás. Aí eu falei, cara, se eu vou dar um passo para trás, eu vou dar fora daqui. Aí eu tinha Rio e São Paulo na minha cabeça. Acabei indo pro Rio porque tinha mais facilidade lá. Uma ex-namorada minha, na época a gente namorava, estava morando lá. E eu tenho família, mesmo que distante, no Rio. Então, algum apoio eu ia ter lá. Aham. E fui também na loucura, assim. Eu fui com a minha verba rescisória e eu ia para os restaurantes com uma sacola com a minha doma e o currículo na outra mão. Cara, tu foi bater porta. Batia na porta, pedia para falar com o chefe, Aham. chamava um chefe porque não entendiam direito o que que era, se era cliente, se era fornecedor. Eu entregava o currículo, daí falava pro cara que eu queria trabalhar lá e falava, aqui tá minha doma, se você quiser me testar, a gente vai agora. Olha. E foi, daí eu consegui num Le Pré-Catelan, que era chegou a ser estrela Michelin lá no Aham. Rio, já fechou também, do Roland Villar. E daí depois eu fui pro Alouro, que pagava melhor, que era do Luciano Bossedia, e já foi chefe do grupo fazendo todo. É um italiano doido, muito gente boa, adoro ele, completamente louco. E
Lá eu entrei como cozinheiro, só que eu dei uma puta sorte que, primeiro, eu trabalhava bem mesmo, não tem como dizer que não. E os 2 chefes operacionais saíram mais ou menos juntos e eu fui promovido a chefe com menos de 6 meses de casa. E aí fiquei lá durante todo o tempo que eu morava no Rio, assim, até 2017. Aí 2017 Metrópolis me chamou pra cá, Uhum. justamente pra fazer os vídeos e tal, e eu voltei. Daí agora, cozinha industrial só consultoria e eventos, mas sinto falta pra caramba, assim, não vou Sério? mentir da pauleira, da loucura. Não, é porque assim, eu imagino o nível de loucura, porque eu trabalho. Bom, parte do meu trabalho, a gente produz muito evento. E, cara, evento é assim, um inferno acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu conversei com muitos amigos, chefes, o próprio Coruja. Uhum. Ele falou, cara, evento, assim, pô, sabe aqueles eventos que você faz? Você faz, pô, sei, então, pensa aquilo, só que um pouco pior, porque as pessoas, você ainda vai servir as pessoas e não sei o quê. Ele falou que é uma loucura e tudo mais. Ele falou que dentro de restaurante é uma loucura. Qual é a loucura real de um restaurante? É entregar a comida boa? Agradar o cliente? É lidar com as merdas que vão acontecer porque se algo der errado com a comida? Qual é a parte mais punk da cozinha? Cara, eu acho que eu diria que é relação de equipe. Eu Sério? acho que é isso que é o mais punk, porque você tem que conciliar muita coisa, assim. Primeiro que salão e cozinha, via de regra, pelo menos na operação, se odeia. É real, assim, eu sempre fui muito bacana quando eu chefiava, até por tanto chefe cretino que eu peguei na minha vida, assim, eu sempre jurei pra mim que eu não ia ser o chefe cretino. Eu sempre fui muito exigente, mas eu nunca fui, eh, nunca diminuí a equipe, eu sempre puxei a equipe. Mas eu reconheço que eu era o cão com o salão, assim. O salão não apitava dentro da cozinha, eu não deixava se crescer pra dentro O de salão é garçons e. garçom, maître, Tá. e ainda tem esse problema, assim, porque tanto o chefe de cozinha é um chefe, Aham. como o maître é um chefe, cada um na sua área, um Puta, depende do deve se outro. bicar pra caralho. Exatamente. Imagino. E você ter que mas eu acho que o mai é o mais punk, mas é o mais divertido numa cozinha, é que quando você tá soltando uma mesa, você não tá soltando uma coisa só, você tá soltando vou te dar o exemplo do botarga lá, você pode estar Aham. soltando na mesma mesa uma um prato que tá saindo da copa fria, que é alguma coisa, uma salada, alguma coisa assim, junto com uma carne, junto com uma massa, que vai a carne também vai acompanhada de um risoto, que daí é outra praça, um molho que o cara tá fazendo ali, a parrilha, que também tá soltando outra carne, e você tem que conciliar isso tudo para sair junto, ao mesmo tempo, no ponto correto, para ir pra mesa. E é um intervalo de uns 2 minutos que você tem, assim, entre um preparo sair do ponto ou não. E você tem que saber o que que tem que ir antes, o que que não tem. E você tem que é isso que é onde os chefes mais nadam, assim, o chefe inexperiente, claro, Aham. que é o saber, lidar com a comandeira. Porque, vamos supor, assim, uma massa ela sai muito mais rápido do que uma carne, do que um monte de coisa. Daí eu tô lá com uma mesa que tem, sei lá, 6 pratos, mas ela tem no meio deles uma carne na parrilha, que vai tomar mais tempo para fazer. Aham. E eu tinha também nele 2 massas, que toma normalmente tá pré-preparada, ou então a massa você coloca na hora, mas toma uns 5, 10 minutos. Uhum. Eh, e aí eles estão fazendo isso daí, mas eu tô agarrado nessa mesa aqui, por conta daquilo ali. Só que as 2 massas já estão lá pré-preparadas, o risoto também, só falta finalizar. Aí me chega uma mesa antes, muito depois dessa daí, e pede justamente 2 massas que eu posso passar Ah, na frente. aham. Essa malícia de você conseguir ficar passando as mesas na frente para tudo fluir, e você porque não pode ser uma escala industrial. Chegou esse é o primeiro a sair, chegou esse é o segundo a sair, Ah, chegou não, aí você tem que alguém vai saber comer carne misturar. gelada e sim, Você vai nadar, você vai tá. acumular tudo. Então, o mais punk realmente é isso, é você saber conciliar todas as praças e você ter a malícia de também passar os comandos na frente. Caralho, esse de passar, por exemplo, bom, você já falou que rola isso, tipo, pô, o cara ele pediu uma carbonara, o outro também pediu, só que no outro tem muitos preparos, aí você vai passar a carbonara que era dele pro outro. Uhum. E se sem querer o cara falou: "Porra, eu não como pimenta do reino", e aí, porra, o outro come e aí. Aí você começa do zero mesmo. Esses daí, os que têm restrição, assim, não tem jeito. Aí você tem que começar do zero. Às vezes você dá uma sorte quando é alguma coisa muito recorrente. Tipo, você falou de pimenta do reino, tinha prato que, sei lá, a
pessoal pedia sem, se tivesse cebola, daí não, eu quero sem cebola, tava na Aham. descrição, esse tipo de coisa. Tinha alguns que eram recorrentes às alterações. Via de regra, a gente não gosta muito de alteração. É isso que eu ia perguntar, qual é a parada mais chata? Porque assim, meus amigos me odeiam, porque eu como carne bem passada. Acontece Eu nas sei, eu milhares. sei. Toda vez que eu falo, as pessoas me olham com a cara assim, Meu tipo, pô. namorado também, ele come carne bem passada. É uma dor pra um cozinheiro, mas Não, a assim, gente, a gente vai se dar bem então, porque, cara, eu não. Eu faço um churrasco muito bom. Próximo churrasco que eu fizer, eu vou te chamar. Você me der a honra de, Por de, de gentileza. ir. Leva seu boy também, porque ele vai comer a carne que eu gosto. Ele vai gostar. Mas eu sei fazer o churrasco pra todo mundo. E aí eu sempre deixo a minha ali pra depois, porque eu vou comer a parada realmente parecendo uma pedra. Qual é a parada que mais. O pedido de alteração que você mais odeia? Que é aquele assim, tipo, porra, meu irmão, não tem como tirar isso. Como é que esse filho da puta quer que tire isso? E vai ter que tirar. Cara, alteração, via de regra, assim, já é algo que atrapalha a cozinha. Porque eu escrevi até um artigo sobre isso, há trocentos anos atrás, mas o que o pessoal não entende aqui é o seguinte: vamos supor, tu vai num restaurante que tem o prato de cordeiro assado. Uhum. Prato de cordeiro assado, aí tá lá na descrição. Prato de cordeiro assado com molho de amoras e acompanhamento de batatas rústicas. Não. Eu não vou marchar isso na cozinha quando chegar a comanda. Vai chegar, sei lá, 10 pratos. Eu vou só dizer assim: um cordeiro assado, um carbonara, 2 mussarela, 2 não sei o que, pra papá. Aí eu tenho que fazer esse adendo. Se a cozinha tá cheia, eu tenho que ficar reforçando isso sempre, porque se o cara ouve um cordeiro assado, o cara que faz a carne não é o mesmo que faz o acompanhamento. O cara do acompanhamento já vai pegar a batata pra deixar ela no ponto, não sei o que, e eu tenho que ficar reforçando isso daí. Isso já pode dar pepino, já podem me mandar o errado, e acontece mesmo, mandar o acompanhamento. E fora que tem muita gente que altera o pedido para algo que não combina. Tá. Porque o prato normalmente, claro que tem lugar que Tipo, não tem essa preocupação, mas assim, normalmente você pensa uma por fatia de que carne, você um, quer um esse copo de leite, é acompanhamento. tipo isso. Pô, eu já teve um no Botarga que a gente servia um robalo em crosta com purê. E tinha uma razão de ser, porque o purê era mais molhado, ele era bem úmido e Aham. tal. E o robalo era só o peixe sem molho nenhum, então ele era seco. Tá. O cara pediu, sei lá, pra trocar por legumes no vapor. E eu falei pro garçom avisar lá, cara, não vai. Vai ficar uma merda. Não vai ficar bom, não vai dar bom, não sei o que. Ele quer. Avisa que o chefe não recomenda, né? Dito e feito, o cara reclamou, disse que tava seco, que tava. Acontece. Agora, esse negócio de carne que tu falou, eu já fui muito chato com isso. Hoje em dia, eu realmente não me importo. Assim, eu acho que tem o jeito certo. Eu sempre faço esse adendo, assim. Tem o jeito certo de comer tudo, assim. O risoto tem um ponto certo. A carne tem um ponto certo. Assim, cada corte tem um ponto certo. Aham. E tem o jeito que a gente gosta. Cara, você vai... Assim, eu gosto, via de regra, de carne ponto pra mal. Tem muita carne que tem que ser comida ao ponto mesmo. Que é o ponto correto pra você sentir todas as características dela. Eu Aham. continuo comendo ponto pra mal. Você não vai comer o jeito que você não gosta só porque é o errado, assim. Se você gosta de uma massa mais cozida, come ela mais cozida. Se você gosta de uma carne mais passada, come ela mais passada. A carne ainda tem essa preocupação porque, assim, todos os cortes bem passados ficam muito semelhantes. Tá. Esse é o único problema, assim. Você pode não sentir a nuance do corte diferente Caralho, por conta você disso. falando isso, eu não gosto muito de carne vermelha. Então faz sentido, porque eu sinto talvez o mesmo gosto pra tudo. Tipo, Uhum. uma picanha, um ancho pra mim, é a mesma coisa. Pois é. É esse o ponto, assim. Você perde os sucos, Entendi. você Faz sente mais sentido. a fibra do que o que você tem de composição do músculo que você está comendo. Então, carne tem esse problema. Tá. Que você acaba tendo uma percepção pior de cada corte se você come tudo bem passado. Mas assim, se você não gosta, você vai se torturar. Comer é prazer, daí você vai se torturar porque você não gosta. Você pode até ir dando aqueles passinhos, assim, como tomar café. Eu tomo café completamente sem açúcar, isso foi um Uhum. processo. Mas você vai indo aos poucos. E se não gostar, dane-se também. Cara, eu já fui expulso de uma hamburgueria por isso. Lá em São Paulo, Lá em São ou não Paulo. era o Debete? Qual que Eu não era? vou, eu não vou falar qual é a hamburgueria, porque Eu sei qual é. é de um músico famoso. Aham. E aí eu pedi bem passada, o cara ficou puto comigo. Mas puto, cara, eu tava com amigos, eu tava com a galera. Ele falou, cara, eu não vou te servir. Aí eu falei, pô, me desculpa, é porque realmente, quando a carne tá mal passada, eu não sei, eu sinto um pouco de repouso e tal. Pô, pode vir bem passada? O cara ficou muito puto.
Ele não me expulsou, mas a forma que ele me atendeu, eu não quis ficar mais lá, eu não quis consumir lá. Falei, não, tranquilo, pô. Eu como no McDonald's ali do lado, sem problema. Eu sei que tem uma galera meio talibã na parada, assim, tipo, em relação a isso. Mas qual que é o consenso geral dos cozinheiros? Eu acho que o consenso geral, na verdade, a maioria dos cozinheiros só repete. Eu fazia isso também, assim, tipo, tem muita coisa dentro da cozinha que você só faz porque você acha bonito, porque você aprendeu que era assim, você viu na TV e você, enfim, trabalhou em lugares que eram assim. Como a questão do chefe gritão, o chefe abusivo, o chefe que tem que estar dando esporro o tempo inteiro, isso não precisa existir, mas a gente tende a repetir isso daí. Tem essa questão da carne, você tem que ficar irritado se a carne não for pedida ao ponto em diante, ela não pode ser mais passada que ao ponto. Eu acho que isso é repetido sem pensar. Eu vou ser bem sincero, assim, eu tinha muito disso, eu tinha a questão de que o cozinheiro ele tem que comer mal. Essa Como romantização assim? do sofrimento, assim. Tipo, você chega em casa, a tua comida tem que ser uma porcaria, porque você tem que fazer rápido, porque você não gosta de cozinhar em casa. Você Toda aquela temática do cozinheiro que serviu o todo mundo bem. sofrido, Quem a faz o sua palhaço rir? exatamente. Daí chega em Entendi. casa, ele está ali e eu repetia isso, e até quando eu fui morar no Rio, eu fui morar completamente sozinho, assim, sem conhecer. E esse namoro que eu te falei terminou, sei lá, 2 meses, 3 meses depois. Putz, que Então eu merda. estava, assim, completamente sozinho na cidade. Minha vida era basicamente trabalhar e era uma merda, assim, porque você trabalha 10, 12 horas por dia tranquilamente, assim. E eu chegava em casa e repetia isso, assim, eu, tipo, cozinhava, comia de pé, escorado na bancada da cozinha, um prato, daí até que eu pensei: "Cara, por que que eu me trato tão mal assim?". E eu vi que a razão era, porque eu repetia isso, o cozinheiro ele tem que comer um McDonald's quando saiu de lá, ele não pode, assim, ele trabalha no top das galáxias, mas ele tem que comer o salgadinho de pacote quando chega em casa, porque ele não consome o trabalho dele, não sei o quê. E eu comecei a fazer, cara, eu comecei a montar a mesa pra mim, Aham. comer com a mesa montada, montando o prato e fazendo a parada saborosa. Minha vida virou outra e aí eu comecei a considerar outras coisas da cozinha em cima disso, assim, de muita coisa que a gente é revoltado só porque ensinaram que a gente tem que ser. Tá. Faz sentido. É porque assim, faz sentido e não faz. Pra Uhum. mim, como eu não sou, né, não sou cozinheiro, eu sempre pensei que, cara, você tá lá fazendo uma comida maravilhosa, na minha cabeça de consumidor porra, eu comeria isso aqui também. Eu faria um prato a mais pra eu comer isso também. Minha janta seria uma puta comida, porque eu tenho habilidade pra isso. E por que não? Eu acho que é isso mesmo, cara, porque assim, claro Porque que assim, dá mais trabalho você dá mais fazer um trabalho, negócio, mas claro. assim, você fazer um negócio rápido e gostoso não é tão trabalhoso assim, enfim, você se vira rápido, você consegue fazer um bom cozinheiro faz tranquilamente um bom prato na casa dele em 10 minutos, O tranquilamente. cozinheiro que trabalha num restaurante, sei lá, chique, estrela Michelin, o caralho, vai pra casa e come um miojo, é o médico cardiologista que fuma? É tipo isso? O cara ele, foda-se, sabe, Eu não tipo, sei porque o cardiologista que fuma, eu acho que é mais uma questão de como ele toca a vida, ele não é induzido a isso, assim, a gente é induzido a isso, a gente conta com orgulho, sabe, é tá. esse que é o ponto, quando tá numa roda de cozinheiro: "Pô, eu chego em casa, eu como só salgadinho de congelado", daí o outro: eu passo no podrão e só como podrão e tal". E fora, né, isso é algo que eu discuto com muito colega meu, assim, discutia até quando eu estava na cozinha. Por que que a gente acha tão bacana isso, sabe? Da exploração também. Eu sou completamente contra a forma como a gente, lida com a cozinha no sentido profissional, assim. A cozinha, sendo bem sincero, dentro das leis trabalhistas não dá para existir uma cozinha. Hum, Sempre dá uma pisada fora, porque não tem como, assim, é um lugar que não tem hora para fechar, é um lugar que não expulsa cliente, é um lugar que tá sempre com hora extra além do que pode, explora mesmo a galera, e a gente, ao mesmo tempo que eu sou muito contra isso, eu sinto falta de trabalhar, eu me sentia muito útil fazendo esse tipo de loucura, a gente é condicionado a isso mesmo dentro da cozinha, é, romantizar esse sofrimento lá dentro. aí eu acho que a gente acaba entrando nos malefícios do capitalismo, né, que força a gente a gostar disso. Eu vejo isso por conta da minha profissão também. Eh, fazer
produção audiovisual, fazer evento, é a mesma merda, assim, você não tem hora. Uhum. Você não tem hora pra nada, assim. É a Se hora o, do se teu o cliente cliente, entrar em né? contato meia-noite, você vai ter que atender a porra toda. Ah, você se sente bem, satisfeito, assim, porra, tô feliz. De repente dá um estalo que você tá maluco, ansioso e cheio de traumas aí que você poderia ter evitado. É. É, acho que são alguns dos malefícios que a gente encontra, Não, a né? gente tem. Como quando eu mudei pra Brasília, assim, trabalho numa redação é exaustivo, mas assim, não chega nem perto de uma cozinha. Eu não tô valorizando a galera lá do Metrópolis, que esse aqui ralam pra cacete, mas, tipo, foi um negócio que eu tratei em terapia mesmo, assim, que o terapeuta falava, você não tem que se sentir inútil por ser eficiente. Tinha vezes que eu terminava meu trabalho e eu não tinha o que fazer, assim, eu não tinha... Sobrava tempo. E eu me senti extremamente mal por isso, mas assim, eu entreguei tudo que eu tinha que entregar, às vezes fazia além, mas eu me sentia assim, cara, sair no horário era um negócio vergonhoso pra mim. Foi um trabalho eu conseguir dar meu horário, tendo entregue tudo, levantar e dizer tchau, pessoal e tal, e não me sentir mal com isso. Cara, você acha que. Eu vou entrar num outro assunto aqui, muito sobre isso, mas não é sobre cozinha exatamente. O que você tá falando, acho que a gente deve ter uma idade próxima. Quantos anos você Eu tem? tenho 37. Ah, não. Você é um pouco mais velho que eu. Tenho 28. É, eu já tô bem Não, mas eu acho que a gente faz avançado. parte, pelo menos, da mesma geração Hum. em termos de trabalho, em termos de mercado, né? Porque eu não vou pagar de tio aqui e falar, ah, essa geração não quer trabalhar. Mas eu vi recentemente um artigo falando sobre é, quitting job, alguma coisa assim, eu Uhum. não lembro a expressão exata, mas de pessoas que trabalham focadas no horário de trabalho dela, acabou o expediente, elas desligam 100% da empresa e entram numa negação assim de, não, porque fora desse ambiente acabou meu horário, eu saio da empresa às 6 horas da tarde, eu vou me desligar 100% e qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de atendimento ou qualquer tipo de atividade que eu tenha nesse horário de trabalho, eu não vou fazer e me processe quem quiser. Tipo assim, não me importo, me demite, sabe? Me demita, é mais ou menos isso. E eu vi que isso começou uma crescente de pessoas que usam isso como uma justificativa de não, porque o meu horário tem que ser mais valorizado e tudo mais, e concordo 100% com tudo isso. As pessoas têm que ser mais valorizadas, o trabalho tem que ser melhor remunerado, principalmente trabalhos que envolvem cuidado de pessoas, saúde, educação e coisas do tipo. Mas eu fico pensando se isso entraria para qualquer tipo de profissão. Tipo, o mercado de publicidade, isso não acontece. É, Nem ainda não. fodendo, nem Uhum. fodendo. Você acabou de falar, cara, a cozinha não tem hora para fechar. Se tiver um monte de gente lá na porta do teu estabelecimento consumindo ainda, você vai Vai ficar ficar. até o final. Você vê alguma relação dessa nova geração de profissionais com esse tipo de atitude que eles estão tomando, essa nova atitude? Tem alguma coisa relacionada a isso dentro da cozinha? Cara, eu não cheguei a pegar essa nova geração dentro da cozinha, né, eu tô fora dela, assim, há 5 anos, mas assim, fazendo evento agora que você falou, eu já peguei em alguns momentos isso, mas eu vejo até a gente diferente dos nossos pais, assim. O Você trocar de emprego depois dos 30 anos para alguém da geração anterior à nossa, é tipo Maluquice? loucura, é Sim, maluquice, total. é coisa de doido, você é irresponsável, você não tem compromisso e coisa e tal, e pra gente já é normal isso daí. Pô, aos 40 e alguma coisa, você sair do teu emprego, você trocar de carreira e Tranquilo. etc, a gente acha normal. Sim. E eu acho que é a mesma coisa que a gente tem com eles, assim, a gente, porra, como é que a gente não aprendeu isso, a gente não aprendeu a desligar do trabalho. Não. E a gente ainda pegou essa você falou que tem quanto? 28? A gente não, você não pegou, você já foi mais do meio internet e tal. Eu não peguei a internet nascendo, mas eu peguei a internet virando algo cotidiano. Então, esse negócio, assim, de celular, de WhatsApp, pra eles já é algo assim, conseguir se desligar do WhatsApp é algo normal pra eles. Tipo, eu conseguir dizer não pra alguém quando eu sair de um ambiente no WhatsApp, pra eles é normal. A gente não, a gente foi pegando o WhatsApp entrando do teu chefe falando contigo, do teu Ah, cliente falando contigo, e a gente tem um constrangimento de dizer não que eu acho que eles não têm. Acho que é por isso que a gente acha loucura.
Mas eu cheguei a ver isso em cozinha, assim, da falta de compromisso da galera, do não querer fazer o extra, sabe? Que é fogo, assim, é o que eu te falei, a cozinha ela não se adequa, assim como a publicidade, etc., não se adequa ao que a gente tem como modelo de trabalho, assim, hoje em dia. Porque vai até depois, não tem jeito. E assim, você acaba. O cara tá certo, o cara que quer terminar, né, até meia-noite, o cara meia-noite vai embora. Completamente. Ele tá certo, mas ele larga uma equipe na mão. Sim. Então fica nessa loucura de transição. Acho que a gente tá num momento transicional de geração. E é por isso que a gente vê tão feio isso daí, assim. Eu vejo como, ao mesmo tempo que eu digo, cara, que falta de compromisso, eu digo, esse cara tá certo. É, pois é exatamente isso. Eu tenho um caso muito específico de uma pessoa, tá nos seus 20 anos, 19, 20 anos, e ele começou a trabalhar com audiovisual, cara, começou a trabalhar, pegou um cliente enorme, assim, tipo, e falei, cara, porra, show, parabéns, o moleque já ganhando bem, com um cliente, assim, de início, porra, puta portfólio e tudo mais. Aí ele veio dar uma reclamada, assim, porra, falei que sábado eu não trabalho, os bichos ficam mandando mensagem sábado. Eu falei, meu irmão, você tá maluco? Uma puta conta Eu e. falei, você tá maluco, cara? É a tua primeira visão, tua primeira experiência de trabalho. Você já tá com uma puta conta, você já tá trabalhando com, porra, uns clientes grandes, não sei. Eu falei, cara, o que te incomoda é essa mensagem no sábado? Ele mas você tem que entender, Mustafaga, que o sábado já não é mais meu horário de trabalho. E nessa mentalidade. Pô, sábado não é mais meu horário de trabalho. É segunda-feira a partir das 9. Eu falei, porra, cara, você tá maluco? Eu falei, bicho, se uma oportunidade dessa, se fosse pra mim na tua idade, se fosse domingo, 7 horas da manhã, eu sei, eu tô errado de pensar nisso. Talvez esteja. Mas essa era a forma que eu iria agir. Eu falei, cara, é oportunidade. Oportunidade não se desperdiça. Uhum. Mas aí, bom, aí fica nesse looping aí também. A gente fica, eu falo isso, mas assim, se me requisitarem agora, lá no Metrópolis, eu vou. Certamente, assim, sem dúvida. Vou reclamando? Vou, mas eu vou. Eu não teria a capacidade de dizer, não estou no meu horário e tal. No máximo, eu faria uma ressalva, assim, eu tô indo, não é meu horário, mas assim, eu iria. Eu nunca desligaria. Ah, foda. Porra, papo de tio, né? Tiozão, né? Espero que o público aqui não seja tão jovem pra não ficar olhando pra gente. Cara, eu falo sobre livro, sobre música, então é uma galera meio. Não é muita molecada, não. Cara, eu vi um vídeo no teu Instagram de você comendo banana com maionese. Que ideia genial foi essa do Metrópole, de vocês experimentarem? A galera manda essas sugestões? Como é que. A gente achou isso foi procurando trend mesmo, de coisas bizarras que estão testando, e a gente começou a testar e começou com esse quadro. Infelizmente ele não colou, não foi bem consumido, daí a gente teve que cortar. Mas tem muita coisa bizarra na internet. E assim, todos esses que a gente provou tinham boas avaliações. Esse de banana com maionese. Não, na boa, isso aí é insalubre, é grotesco. Mas tem uns que assim, o suco de cenoura com óleo foi muito bom. Suco de cenoura com óleo. Foi surpreendentemente bom. E qual foi o que a gente ficou muito chocado, cara? Putz, foi um dos primeiros que a gente gravou. A melancia com mostarda. Caralho. Mano, aquilo fica bom, que eu nunca Sério? imaginava. Não, pensei que você ia falar que é Não, é sério, fica bom. Eu já planejei de fazer eu já comi um tartar de atum com melancia. Tá. Atum bem vermelhinho com melancia, é bacana, porque eles se confundem na cor e tal. E eu já fiz na minha cabeça um atum com melancia e molho de mostarda. Porque ficou muito bom a melancia com mostarda. Mostarda amarela. Porra, foda que melancia, eu tenho um trauma recente. Infelizmente eu falei o restaurante e tal. O restaurante do Jamie Oliver. Porque eu e minha esposa, a gente ficou. Cara, a gente é muito otário. Porque toda vez que a gente quer testar algo novo, sempre dá merda. Aí a gente tava indo direto pra comer no Goemon, que é o nosso restaurante preferido. Aí a gente, vamos lá no Jamie, bora. Cara, eu pedi um frango frito. Jamie Oliver, porra, pode patrocinar aqui, eu vou ir de novo fumar o prazer. Mas eu comi um frango frito que tinha, em vez de ser umas batatinhas, eram
melancias fritas, melancia ressecada. Eu não sei. Cara, quando eu provei, a... cara, eu não sei nem te explicar. A Babs, minha esposa, ela falou, velho, parece que eu tô lambendo o saco de alguém que saiu correndo. É, mas nem Aí sempre eu dá falei, certo, porra. cara. Aí eu fiquei pensando, isso é coisa de inglês ou deu errado só o prato? Eu acho que deu errado, cara. É, Tem coisas que se insiste porque é bacana ser inovador, mas assim, você come e não é legal, assim. O Claude Troagro tem num dos restaurantes dele, e que foi um sucesso absurdo, é o carpaccio de melancia. a parte de melancia. Assim, não vou dizer que é ruim. Eu amo a comida do Claude, amo os restaurantes do Claude, real, assim, sou fã dele como pessoa também, mas aquilo ali foi tão grandes merdas. Certo. Um troço. Você só sentia o molho, a textura não era interessante, e era caro ainda o negócio. É que nem quando você vê o da Bela Gil, do churrasco de melancia, a cara de todo mundo que comeu aquele troço, cara. Pois é, Tem erros que o pessoal insiste que fazem sucesso, eu não entendo por quê. pois é. É, pois é. A referência que eu tenho de comida cara, de comida, quando eu falo cara, assim, dos restaurantes mais caros, é a do Lago, daqui de Brasília. Uhum, Eu acho que foi o restaurante. Na verdade, eu já contei essa história algumas vezes, mas eu nunca contei aqui. Eu tive a grande oportunidade de comer no Dom, uhum. do Alex Atala. E eu perdi essa oportunidade. Ah, Por burrice. Eu fui pra São Paulo, numa reunião. A JBL é cliente aqui da produtora. Aí a gente foi lá nessa reunião, lá na JBL e tal, não sei o quê. Aí depois os caras, porra, os diretores lá falaram: vamos comer no Dom, tem uma mesa reservada pra todo mundo. Aí eu falei, pô, isso tem tempo. Eu falei, pô, não tô com grana, né? Aí eu, porra, galera, pô, eu tenho outra reunião. À noite? Eu falei, pô, à noite. Pô, sério mesmo, cara? Não vai não? Eu falei, não, tô, pô, tranquilo e tal. Fui pro hotel. Cara, fui comer uma marmita merda lá. E eu falei, porra, que merda, podia estar com uma graninha aqui pra gastar lá e tal. Cara, quando eu vi os preços, eu falei, pô, impraticável pra mim. Na época não dava. Aí beleza, tinha uma reunião, né, isso era tipo uma sexta, não, isso era na quinta e tinha uma outra reunião sexta. Aí eu voltei lá pro escritório da Harman, da JBL. Aí quando eu volto, a galera toda, porra, comemorando, falando da experiência, não sei o quê. Eu falo, porra, tu perdeu, cara. Pô, que pena que você teve reunião, né? Pô, perdeu um jantar de graça no Dom. Aí eu falei, ué, assim, de graça. Porra, o cara é amigo do cara, pô, o diretor lá, não sei o quê. como é que você vai Era saber, só né? era só tu ir. Aí eu falei, porra. Aí eu falei baixinho, tu tá de sacanagem? Por que tu não me falou? Porra, tu não perguntou? Aí, depois disso, eu acho que mudou minha vida. E agora eu pergunto tudo. Agora eu quero saber tudo. Onde eu vou, tipo, não, mas como é que é o esquema aí? É assim, é assado, porque essa é uma oportunidade que eu acho que. Não sei se na época o Dom era o restaurante mais foda do Brasil, sei lá. Tipo Ele até hoje 2017, tá. Ah, sim, 2018. sim. Exatamente. 2017, 18. Tinha outros equiparados a ele, assim, mas ainda tava numa valorização maior do que hoje, assim. Não Pois que é. hoje tenha saído de um top, mas. Aham. Aí aqui em Brasília, assim, o que eu comi, que eu fiquei, caralho, isso aqui pra mim é o máximo que eu já vi, é o Lago. lago. O que você considera como comida de alta gastronomia? É o Ah, que tem o lago, é o que tem lá no lago não, ou o não? lago, ele não é alta gastronomia, não. Ele é bem pé no chão, na verdade, assim. A alta gastronomia, ela costuma ir para uns lugares que Brasília não consome, na verdade, assim. Já teve... O próprio Petrarca, ele fazia algo muito mais moderno no Zoo em 2010 do que ele faz hoje em dia, porque o público aqui, por alguma razão misteriosa, o brasiliense não consome isso, assim. Você ter Mesmo a classe alta de Brasília mesmo, no. viaja pra comer, mas não come quando abre aqui. É muito louco isso, assim. Eu via Entendi. isso muito quando eu trabalhava mesmo nas casas. Eu vi muita casa fechando por conta disso, ou a gente oferecendo mesmo produtos que não eram comprados. Mas assim, eu acho que a gente tem algo mais inventivo que você pode colocar como uma gastronomia mais alta. Pode citar nome aqui, né? Não pode? Cara, eu tô, Meio... eu tô citando o nome de forma irresponsável, então vai nessa. Pois é, o Taipá, eu acho que ele. Taipá. Eu não entendo, eu amo o Taipá, mas assim, eu não entendo por que o brasiliense comprou o Taipá, mas eu, graças a Deus que ele comprou. Porque é um lugar que consegue arriscar com sabores, consegue arriscar com Ah, matéria-prima. tá. Tipo, pô, tinha uma entrada que era um sanduíche de língua.
Você coloca isso num restaurante tipo Lago, eu acho que ninguém compra. Talvez hoje em dia sim, mas assim, Uhum. quando o Taipá fez, não faria. E eu considero, deixa eu ver, aqui tem o Saver, que ele faz algo mais nesse nível, autoral O também. Bloco C não é, né, também. Não, o Bloco C é bem pé no chão, É pé assim, no é chão. porque ele é caro. Ele é consumido por gente da alta É porque na sociedade e minha tal. cabeça, como não conheço, quando eu vejo por valor. Então, botou valor, eu começo a achar que isso é alta gastronomia pelo valor, e não pelo insumo ou pela É, tem lugares assim, como eu te falei, o Jero eu posso falar mais abertamente que eu não vou arranjar pepino com ninguém. O pessoal me perguntava, vale a pena? Se você quer comer, não. É tá. extremamente caro, mas é uma experiência. Porque Uhum. o serviço de salão era maravilhoso, o salão era maravilhoso. A comida não valia o que você estava pagando. Valia, a experiência valia, a comida não. E a gente tem muito lugar assim aqui em Brasília. É, via de regra, o cliente não sabe comer. Isso daí, gente, eu esqueci o nome dele agora. É o chefe Michelin. Eu hoje falei mal do guia Michelin, mas enfim. É o cara com mais estrela Michelin no mundo. Tá. Ai, como é o nome dele? Não é o Blumenthal, gente. É aquele italiano do parmesão Não, lá? não, não. Ele é um francês. Enfim, ele fala que se 5% dos clientes dele sabem comer, ele se dá por satisfeito. 5? E é realmente isso, assim. O restante é status? É o quê? Você consegue nome, Ah, ok. você consegue vender. Tá. E você consegue se colocar numa percepção popular, assim. E olha você é um cara que gosta de comer. Você não tá bem certo do que é realmente alta gastronomia aqui em Brasília. E você consegue vender como alta gastronomia algo que não é. Assim, filé com risoto não é alta gastronomia. Tá. Uma massa bem feita não é alta gastronomia. Ela é uma boa gastronomia, claro, mas alta gastronomia é outra coisa. Eu nem sei hoje em dia se deveria existir no Brasil, assim, na situação que a gente tá. Mas. É... Cara, a gente tem, tipo, mega popular aqui em Brasília, o Universal. Que o pessoal tem como uma referência de altíssima gastronomia. Gente, Universal? o Universal Dinner, que fica na 210, ele existe há 20 anos e tal. Ah, É, é muito complicado você conseguir definir isso. Claro que o valor vai junto, mas eu considero uma alta gastronomia algo mais autoral, que tá. o chefe arrisca mais e que sai do lugar comum, assim. Casa do Porco, de São Paulo, é alta gastronomia? Eu considero, embora não seja caro, ainda mais para o que ela É oferece. porque quando você fala autoral, é uma coisa mais autoral que que eu me lembro, assim, de, Não, ele é porra, alta uma puta gastronomia, assim, experiência do pra mim, caralho de comer lá. incontestável. E é uma experiência Ah, absurda. Ele só teve o problema, assim, que isso puxando a sardinha, eu cantei a pedra a primeira vez que eu fui lá. Eu comi um puta menu nele e eu falei, cara, o foda dele vai se conseguir se manter em tanta evidência como ele tá, com outros menus, assim, porque bater isso vai ser muito difícil. E na época era muita novidade, porque isso de você pegar o porco, da pata até o ah, focinho e fazer tudo, era novidade, mas uma hora a novidade passa. E ele tinha que fazer as pazes com isso, e ele fez as pazes com isso. O Jeff é muito inteligente, é um puta cozinheiro, um puta chefe. Então ele conseguiu fazer as pazes com tá naquela mega evidência para dar uma caída para o que vai se manter para sempre. Se aham. ele quiser, ele consegue manter aquilo para sempre tranquilamente. Mas ele foi vítima da própria genialidade, eu acho, assim, real. Mas é o que você citou, é um lugar de que não é muito caro, mas ele tem muita técnica e muita técnica dele. Uhum, Então isso é uma alta gastronomia, assim, sem sombra de dúvida. entendi. Ah, isso me dá uma referência melhor, então. Porque, bom, a gente vê pelo preço mesmo, né. E você tem a alta Eh, gastronomia antiga também, assim, que você tem aqui, eu não tô de forma alguma diminuindo, mas você tem o La Chaumière mesmo, que é aham, uma alta gastronomia antiga, que é extremamente simples. Você tem o Marie, que é uma alta gastronomia bem clássica também, o Amano. Você tem um que eu acho bem bacana aqui em Brasília também, que é o Aroma, uhum. que o Rony conseguiu. O É, o Rony foi meu primeiro aroma chefe, né, é lá no irado. Gero. E ele era bem engessado por conta dos estabelecimentos que ele trabalhava, que exigiam isso dele. E quando ele foi para Aroma, ele foi de pouquinho, de repente ele se achou lá, conseguiu vender a gastronomia dele. Ah, Saiu completamente do padrão do que as outras casas exigiam dele. E, consequentemente, infelizmente, os clientes, porque, assim, primeiro o cliente que vai no Rony, no início do Aroma, esperava a mesma coisa que encontrava no Amano. E se não encontrasse aquela gastronomia italiana clássica e posuda e entendi. etc., ia ficar irritado.
E aí, hoje em dia, pô, ele serve esqueci o nome do prato, que é mega afetivo, que é carne seca com arroz cremoso e cubinho de coalho e tal, e é uma delícia o prato. Ele foi um cara que se achou na alta gastronomia de um negócio mais inventivo. Cara, eu posso considerar alta gastronomia, por exemplo, eu falei que o meu restaurante preferido é o Goemon, né, um Uhum. restaurante japonês ali no final do sudoeste, que existe daquele jeito há 30 anos, sei lá quanto tempo tem o Goemon. Lugar pequenininho, parece um boteco. Tem 5 mesas e sempre foi daquele jeito. É o mesmo garçom há trocentos anos e tudo mais. Só que, cara, eu já comi todo tipo de comida japonesa que tem aqui em Brasília, das mais caras, às mais baratas, aquela do iFood que vem num Uhum. plástico, todas. E nenhuma chega perto pra mim da qualidade que tem lá no Goemon. E eu fui pro Japão. Eu já fui pro Uhum. Japão, eu comi a comida de lá. Um pouquinho inveja. E eu falo com propriedade que a comida do Goemon, a parte quente da comida japonesa, é idêntica. É idêntica, idêntica, idêntica. O ramen, os ensopados, o udon que ele faz. Eu posso considerar isso, mesmo sendo um espaço pequeno. Cara, não tem nem letreiro direito o negócio. Como alta gastronomia pelo nível de qualidade que ele tem, ou não? Aí, sem conhecer a casa, eu acho que é difícil eu poder dizer. Você pode ter, sim, uma alta gastronomia num botequinho, tranquilamente. Tem em São Paulo, felizmente, tem alguns lugares assim. Brasília, por exemplo, tem embora seja bem tradicional, o izakaya do Nhocoto. Você não precisa ostentar para ser uma alta gastronomia. O que eu acho é isso. Você tem que fazer bem feito, você tem que ser. Eu considero um bem feito, boa matéria-prima. Independentemente de ser matéria-prima barata ou cara, assim, se você tá usando, eu digo uma boa batata, um bom Aham. alface, é esse o tipo de coisa que eu tô falando. Você não tem que Uhum. ter algo caro. Consistência, isso aí é necessário em qualquer lugar. E assim, é excelência no que você faz, assim. É, tem, é porque são conceitos meio pessoais, não dá pra você bater o martelo exatamente no que é. Mas pode ter um estabelecimento essas características e ser de alta Uhum. gastronomia, assim. É porque porra, a qualidade da comida dele. E aquele negócio, eu sei todos os motivos do Goemon nunca ser um puta restaurante. E- dá pra ver pela característica de todos ali que não é esse o objetivo. E Uhum. nunca vai ser. Mas, porra, quando tudo que você come lá é incrivelmente bem preparado, pô, é tudo de qualidade, os legumes, tudo. E isso, eu fico pensando, porra, e aí? Os caras nunca vão sair dessa inércia, estão há 30 anos no mesmo lugar, mesma coisa, o mesmo negócio. E às vezes esse é o objetivo mesmo, né? Mas às Tipo, vezes é isso, é isso mesmo, é né? isso que ele quer. Eu conheço muita gente que não cresce porque não quer na gastronomia, porque quer esse limite sempre e, tipo, o Chomier agora ele tá dando uma expandida, ele mudou o salão, ele colocou algumas coisas, não sei o quê, mas é porque o filho entrou pra mudar a geração mesmo, pra virar a página. Mas se Aham. dependesse do Severino, ia ficar daquele jeitinho, até porque é o que ele gosta, é o que ele sabe, e ele não quer ir além daquilo, assim. Tem muita gente que é assim na Mas você acha que gastronomia. isso sobrevive? Cara, quando a pandemia começou, muitos restaurantes clássicos e lendários em Brasília, infelizmente, fecharam, né? Uhum. É Porra, bem triste. muito triste mesmo. Cara, o Limoncello, que tinha o melhor pudim da história, fechou. Tipo, vários lugares super famosos, super bem frequentados. Você acha que hoje, restaurantes como. Olha, eu vou falar nomes aqui, mas não tô falando mal, só tô falando por serem muito antigos, tipo Francisco ou o próprio Beirute, eles estão fadados a não existir por esse aumento de inovações e de novidades, porque eles são a mesma coisa há muito tempo. É igual o Goemon que eu tô falando. Em algum momento, eu acho que vira um negócio de. Os donos morrem, não tem ninguém para substituir e o negócio acaba, por exemplo. E não tem nenhuma inovação, e não tem nada que chame o público. Qual é o público atualmente de um cenário gastronômico? Então, eu acho que assim, todos esses lugares, Chomier, Francisco, Xique-Xique, esses antigos de Brasília, para mim, se eles souberem se manter, eles se mantêm para sempre. Aham. Porque vai ser o lugar que o brasiliense sempre vai para comer aquela coisa. E ele sabe que vai ter isso, vai ser o pai levando o filho, vai ser levando o neto, vai ser levando não sei o quê, e para mim continua para sempre. O que não existe mais hoje em dia é abrir um novo Francisco.
Ah, tá. Eu não posso abrir o João com a mesma pegada do Francisco, querendo que antes dava, assim, sei lá, na década de 80, década de 90, talvez desse. Hoje em dia, o restaurante que abrir, ele tá, infelizmente, fadado a estar se renovando, assim. Você tem que trocar cardápio pelo menos uma vez por ano, para mais. Você tem que tá renovando teu cliente, você tem que estar trazendo, porque só quem já existia que consegue se manter assim. É o Goemon, é o Nippon, é O Nippon, é é verdade. essa galera que já tá firme em Brasília, assim, que claro que passou por maus bocados É, durante 2020, 2021. sim. Eles, eu acho que, assim, tem que errar muito ou tem que ter outra quebra de percurso muito grande para eles fecharem. Mas dá para manter para sempre, sim. Você vê como é o nome? A Pizzaria Dom Bosco, pô. Tanto Ah, de Dom coisa que Bosco, sim. abriu. E ela, ao invés de encolher, ela expandiu. Uhum. Por quê? Porque a galera vai levando lá. O meu namorado é de Goiânia. Eu levei ele na Pizzaria Dom Bosco para ele conhecer a pizza do Que Dom bom. Bosco, Você assim. levou ele no Viçosa também, pelo... Ainda não, tem que levar ele no Viçosa, no Dog da da Igrejinha e igrejinha. tal. Tem uma listinha dos lugares que a gente tem que ir. E ele tem que vir em época de quermesse também. Sim, Pra ir lá ele no tem. Templo Budista. Sim, a gente perdeu essa chance, Pois cara. é, acabou Pô, agora, né? fim de semana foi o último. Eu não fui. Mas quando. Eu sei que eu sou o velho chato, assim, mas eu gostava mais do templo budista quando ele era mais vazio. E quando Porra, cheio pra virou um caralho. rolê De adolescente, de jovem de bêbado. guri, Chato. orelhinha de anime, me irrita. Ai, Quando virou rolê de adolescente bêbado, já começou a me irritar. Porque, porra, perde toda. Cara, vou fazer um desabafo aqui. Posso fazer um desabafo aqui? vai lá, de frente. Ah. Porra, a última vez que eu fui no templo budista, porque eu amo ir lá nas épocas festivas, é, eu fui, além de comer e tudo mais, a gente foi ver uma apresentação, esqueci o nome do instrumento agora, que é um instrumento irado, de Uhum. corda, que o cara toca tipo com uma palheta gigante e tal. É, aí tem toda uma cerimônia, não sei o quê. E aí apareceu uma jovenzada, assim, uns 30 guri, muito louco, e aí eu fiquei, porra, perdeu toda a experiência desse lugar aconchegante aqui, sacou? Desculpa, esse foi um momento chato aqui. Eu tive isso Passou. também, assim, eu fiz japonês e eu gostava muito da cultura oriental, assim, nos meus 20 e poucos, ou então fim da adolescência, e eu ia muito no templo. E eu lembro que quando começou a virar esse negócio, assim, o pessoal começou a confundir isso com cultura de anime. Eu não sei, quando tinha aquela dança, eu não sei se ainda tem, mas Matsuri. pois é, ao longo na época era no Sino, agora eu sei que é lá fora e É, tal. sim. E aí tinha aquelas senhoras mega tradicionais, os senhores mega tradicionais, e o guri vestido de Pikachu fazendo aquele negócio. E eu ficava puta, assim, porque cara, isso aí é agradecimento aos mortos pela colheita. E tu tá achando que você tá dançando Pokémon, assim, eu ficava Foda-se, né? revoltado com isso, assim, eu tô sendo idiota, porque pra eles era ótimo, essa galera tava gastando e tava mantendo o Tá inovando o templo. público, inclusive. Exato, mas assim, eu tive esse rolê também, eu parei de ir por conta disso. É, uma coisa que eu parei de ir aqui em Brasília não parei, na verdade, mas eu diminui muito, é festa junina. Porque a minha preferida de todas é a do Padre Pio, ali ali do lado do Pão de Açúcar, no Sudoeste. Eu nunca fui. Coloca no roteiro. Porra, infelizmente acabou a festa junina. Aí um Não, ano salve a que festa vem. junina, que é a melhor festa do mundo. Mas ali do Padre Pio é. Bom, ali no Sudoeste, no Pão de Açúcar no Sudoeste. Do lado tem a igrejinha do Padre Pio, e aí tem um estacionamento que eles fazem toda a festa lá. A comida é toda feita pelas freiras. Meu irmão, Nossa, deve ser um trem bom. puta que pariu. É maravilhoso. Mas aí aquelas clássicas, tipo Iate, o próprio Clube Nipo, porra, muito lotado. É. E depois da pandemia, a gente não encarou de voltar num lugar lotadaço e. Isso me dava um pouco de falta. Eu não gosto de coisa muito cheia, assim, eu não me importo. Assim, show é uma coisa, festa é Show é uma uma coisa. coisa. Agora, rolê de comer eu fico incomodado com isso. O Nipo também eu parei de ir porque, do Clube Nipo, porque começou a ficar tão cheio É, que eu não tinha mais prazer, assim. E eu via que também a comida não estava mais tão boa, porque tinha que sair numa produção muito grande. é. É, mas eu tinha ela como muito querida, gente. Eu amava aquela festa do Nipo, mas. Pô, era fantástico. E isso que você falou do. Eu não gostava de jovem nem quando eu era jovem. Então, já tenho. Assim, eu sou suspeito porque eu tenho eventos, a gente produz eventos para jovens, então. André, o jovem é legal. Tem um jovem que é legal. Talvez ele esteja muito escondido. É.
O chato, ele se mais... sobressai. É mais barulhento o chato, O provavelmente. chato é barulhento. Eu não consigo mais ir em cinema, cara. Eu fico... Pô, eu fui assistir o... não consigo mais assim, mas às vezes eu vou. Fui assistir o último filme do Jordan Peele, o Eu quero ver o... Nope. Uhum. E assim, eu já não vou... Eu amo filme de terror. Amo, amo, amo. Mas eu não gosto de ir em filme de terror no cinema, porque sempre tem um adolescente que fica, é agora, vai tomar um susto, e não sei o quê. E aí eu fico com medo de perder meu réu primário ali. Brincadeira. Mas não. aí... É brincadeira, mas nem tanto, porque eu me relaciono com esse sentimento. Mas aí eu fico, porra, não dá. Aí eu fui assistir um Nope agora, aí eu falei, porra, tomara que seja tudo bem e tal. Filme do Jordan Peele, talvez seja filme de terror e tal. Cara, mesma coisa, mesmo roteiro. A galera atrás de mim fica, ô susto, ô não sei o que vindo, ô não sei o que. Eu falei, porra, é isso. Eu cansei do jovem, não quero mais. Eu acho que se ele nascer com 18 anos já, pra mim, é o melhor dos mundos. E triste, né? Com 18 anos, triste, que não pode ser muito feliz, que senão faz essas Não, coisas no cinema. triste. Assim, esse que é o É ponto. pré-deprimido. É Exato. o melhor. Aí tá no nível correto. Não, eu evito porque eu perco o réu primário mesmo e eu posso, na verdade, ser a vítima, né? Porque eu não sei brigar, eu eu não nunca sei nem briguei se na eu vou minha dar vida. conta, né? Eu nunca briguei na minha vida, cara. Tu pelo menos sabe lutar e tal. Eu nunca briguei na minha vida e eu encaro. Tipo, eu acho que foi... Quando que eu fui ver? Foi Thor. Eu tive que brigar com os guri atrás de mim, assim. Mas aí você foi, assim, na armadilha do jovem. É. Filme da Marvel, aí Não, mas eu já tinha passado um tempo, assim, porque quando eu vou eu tenho que saber onde eu tô me metendo. Tipo, Guerra Infinita, eu fui ver no dia da estreia, ou no dia seguinte da estreia. Aí eu já fui assim, tipo, dane-se, vai ter gente... sim. Uma coisa que acaba comigo em cinema é aplauso. É filmado, cara. Não, para de aplaudir, assim. Eu não entendo, Ninguém nunca tá recebendo, entendi. né? Ninguém tá recebendo aquilo. Então, quando a galera vibra de Total. aplaudir, eu fico pensando assim, o que que tá acontecendo? O que que o cara... Não dá pra só dentro de si, assim, se empolgar, mas é... Mas eu me entrego pra eu não sofrer. Não, quando eu vou, eu já vou sabendo o que vai acontecer. Guerra Infinita, eu vi gente chorar, eu vi gente aplaudir, eu vi gente fazer piadinha que ninguém riu. Mas eu já vou vacinado. Agora tem alguns filmes que eu não espero, assim, eu nunca esperaria nesse do Peele ter esse tipo de coisa. Ia ser um lugar que eu ia, com certeza, discutir. Só que eu sou muito bundão, esse é o problema. Muito bundão. Eu sou muito bundão, assim, eu não quero incomodar. Aí vai, foda-se. Eu prefiro sofrer do que Eu tenho que arranjar uma limite, parada. assim. Quando eu vejo que tem mais gente incomodada, aí eu vou. Se alguém iniciar, eu acho que eu vou. Mas Não, iniciar... eu posso ser o que inicia. Se eu tô vendo que eu tá não consigo. incomodando mais gente, eu posso ser o que inicia, assim. Você gosta muito de filme? Gosto. Eu vejo menos do que eu queria, mas eu me amarro. Eu gosto muito de cinema. Eu vou sozinho. Eu gosto de cinema sozinho. Cara, tu também tem isso. Tem. Pô, eu acho isso problemático e eu faço. Eu achava extremamente problemático, como eu te falei, Rio de Janeiro. Eu não conhecia ninguém, queria ver os filmes. Cara, quer saber? Eu vou. Aí hoje em dia eu adoro. Eu vou em restaurante sozinho. Não, restaurante... Assim, eu tenho minha armadura, que é meu fone de ouvido. Cara, botei meu fone de ouvido... É como se eu não Ninguém existisse. pode me julgar. Exatamente, eu vou andando e foda-se. Se tiver alguém falando, não ouvi. Mas cinema, eu sinto que tá todo mundo me olhando e falando, coitado. Sabe? Coitado, tá sozinho, né? Provavelmente tá, eu acho. Eu não sei, mas eu vou numa boa mesmo, numa tranquilaço. Eu sinto mal ainda. De início eu sentia. Hoje em dia, assim, restaurante, eu já me senti mal também. Bar, eu só vou se eu sento no bar mesmo. Assim, tipo, de drink e eu sento na frente do bartender. E, aliás, é uma das melhores experiências do mundo. É ir sozinho em bar e restaurante que tenha essa bancada e ficar lá com o bartender. Sério? Putz, é das melhores coisas do mundo, sério. Os caras são gente boa normalmente, você bate mó papo, ele te começa a fazer os drinks personalizados, você conversa mais com o garçom. É uma experiência completamente diferente do restaurante. Pô, massa. Eu recomendo sempre, cara. Mas é pra ir sozinho. Se você vai com alguém, você acaba interagindo com a pessoa e pronto. Assim, agora você falando, eu lembrei, eu fui pra São Paulo uma vez pra uma produção, eu acabei ficando em um hotel sozinho. E aí o hotel era um complexo, embaixo dele tinha um Outback. Eu falei, vou lá comer no Outback, vou jantar. E eu sentei no balcão porque eu não queria uma pessoa ocupar uma mesa de 6, que tava lotado o negócio. E foi uma experiência realmente curiosa. Tipo, tava passando alguma coisa na TV, eu fiquei lá na boa, assim. E parecia que eu não tava incomodando de estar sentado numa mesa mesmo, parece que eu tava lá de passagem, sei lá, foi uma experiência. É bacana, você começa a interagir com a equipe.
Eu não sou jamais de puxar papo com um Porra, cliente do lado, Deus me livre. Deus me livre. Eu não, não quero de jeito nenhum, mas Não. assim, com, E com não fale comigo, equipe, por favor, né? se Por possível. gentileza, né? Não, aí fica parecendo que eu sou chato também. Eu sou chato, mas assim, Ah, eu sou e eu não pode tenho nenhum falar problema. comigo, só não senta comigo, é diferente. Se eu tiver de fone de ouvido, não fala comigo. Se alguém tiver com fone de ouvido, não fale com a pessoa. Isso. É isso, assim, é uma regra, é isso. Não cutuca, nossa, não peça informação. A pessoa de fone de ouvido, ela tá consigo mesmo, tá em comunhão. Não mexa com ela. Esse é o meu estado de espírito, é meu nirvana, isso aí. Minha esposa fala que eu sou maluco. Eu tô bem com essa informação aí. Tô de boa com isso. Eu fazia isso quando eu trabalhava no metrô, cara, porque eu tenho alguma coisa que as velhinhas sempre me pedem informação. E aí eu comecei a usar os artifícios, assim. Eu achava que a minha cara fechada ia funcionar, não funcionava. Óculos escuros não funcionava. Fone de ouvido e óculos escuros não funcionava. O mais ridículo foi o dia que eu estava de fone de ouvido, óculos escuros, com um livro, e a velhinha me cutucando pra pedir informação. E eu, meu Deus, por que as pessoas... Rio de Janeiro, a mesma coisa, eu não conhecia nada no Rio. Para de me pedir informação dos lugares. Eu tenho cara de gringo no Rio de Janeiro, mas... Enfim, fone de ouvido não fala. Só isso. Vamos voltar pro novo. A pessoa tá com fone de ouvido, ela não quer te ouvir. Não. Se ela tá de fone de ouvido, ela tem alguma coisa acontecendo ali, nem que seja assim. Isso já aconteceu comigo. O meu fone descarregar e eu colocar o fone pra eu entrar no meu casulo. Essa é a minha proteção, é a minha barreira. Se eu tô com fone é porque alguma coisa tá acontecendo. Eu tô ouvindo alguém, ou tô falando no telefone, ou qualquer coisa do tipo. Então, essa pessoa, ela tá 100% não apta a conversar. Uhum. Então, aprendam aí, você, Academia. tá? Puta, nossa. Não, bom, a gente vai ficar 10 horas falando sobre como a gente acha que é chato as pessoas falarem com a gente, mas Né? é bom conversar com alguém bem antissocial. É igual eu. Eu não me importo com... Até pela questão do meu trabalho, etc. Assim, tem muita gente que para pra conversar. E isso daí eu acho super bacana, assim. Mas ficar batendo papo, cara, eu não... Eu não tenho. Eu acho que eu tenho dois momentos. Eu acho não, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento profissional, o Mustafa que chega, conversa com todo mundo, se Você tem apresenta que e tal, fazer tal, tal. isso, né, em evento. Tranquilo, tranquilíssimo. Passo o dia inteiro me comunicando, fazendo network, ou alguém vem bater um papo, porque, da internet, não sei o quê, porra, falo tranquilo. E aí eu tenho um Mustafa pessoal, que é, eu só quero ir ali no mercado. E nesse processo, eu quero botar meu fonezinho e ficar ali no meu mundinho. Aí esse mundinho eu não gosto de ser incomodado. E aí depois eu descobri que meus amigos falaram também que, porra, tu é maluco, cara, porque a melhor coisa é você andar na rua sem fone, você ouvindo o barulho da rua. Eu falei, cara, vocês são malucos também, então. Porque não faz o menor sentido pra Mas daí mim. você compra aquele com eliminação de ruído e coloca o ambient sound. Aí pronto, você ouve a rua e ainda está com fone de ouvido. Eu tenho um desse. Caralho, que papo de maluco. Eu faço isso, peraí. Eu também, o meu é o AirPods Pro, e aí eu. Pois é, ambient sound. Pronto, tá tranquilo. Mas até se tiver alguém assistindo que me segue, etc., eu gosto pra caramba que a galera fale comigo na rua e tal, mas assim, desenvolver longos papos é um negócio que me pega, assim. Gosto muito de você, adoro as receitas, pergunta alguma coisa e tal. Mas ficar junto, já aconteceu de gente assim, tipo, tá sentado num bar, daí conversa comigo, posso tirar uma foto? Pode, daí fica aquele momento que o que você vai conversar, assim. Ah, mas isso aí, eu tenho impressão, e, cara, eu respeito muito as pessoas que fazem isso, assim, porque. Respeito não, eu entendo, desculpa, é outro conceito. Eu entendo muito porque elas veem quem produz conteúdo de alguma forma como aquele amigo distante, aquele amigo que conversa com ela em momentos, que tem as mesmas opiniões, talvez, que compartilha dos mesmos gostos. Aí a pessoa se sente um pouco mais próxima. E aí, quando ela te vê pessoalmente, ela acha que você é literalmente aquela mesma pessoa. Ela te conhece, você não conhece ela, né, cara? É. Então ela pode fazer ela pode te escanear ali, saber tudo sobre você e puxar papos que você normalmente falaria, mas você não tá preparado pra fazer isso com alguém que você não faz ideia quem é. Mas você não tem o conforto. É. Eu tenho Teve isso. uma menina que me perseguiu e falou que ia me matar, cara. Foi irado esse dia. Olha, Foi, irado eu não diria. foi no Kodama. Kodama era foda, né? Gente, Kodama acabou quando? Eu tava até na dúvida disso. Acho Não. que 2012. 2012, né? 11, 12. Eu ia quando era em Taguatinga, cara. Eu acho que eu fui num quando foi no plano piloto só. Viesb. Cara, foi no um que foi no Corgezo. E, assim, Isso.
Teve mais um depois do Yesben. O último foi do Yasmin, não foi? Ah. Acho que foi 2011. Não, então foi no do Corrigias, acho que era 2010 isso. 2010 eu fazia vídeo pra internet. Uhum. Eu tava na internet. E aí apareceu uma galera lá, tira foto, não sei o que. Apareceu uma menina, ela falou, Mustafaga, tudo bom pra tirar foto? Pode, claro. Ela falou, eu sonhei que eu ia te matar. Aí eu, porra. Cara, 2010, eu tinha zero informações sobre como lidar com isso. Eu não tinha nenhuma maturidade pra lidar com isso. Então a forma de eu lidar com isso foi simplesmente correr um pouco rápido pra algum lugar. Cara, eu parecia uma criança. Não, Porque e você tinha 16 anos, né? tinha 16 Pô, para mas isso é 17. bem assustador também. Isso é aos brutal, 16. cara. Aham. Isso é brutal. E ela ficou andando no evento atrás de mim. E ela falava, não, eu vou te matar. Cara, é porque o Fred não tá aqui, velho. O Fred é um amigo meu que tava na época. O Fred tava rindo. Ele falou, é piada, não sei o que é piada. Eu fiquei, não, cara, não é piada. Ela tá olhando no fundo do meu olho falando que vai me matar. Nem sei porque que a gente entrou nesse assunto. A gente tá falando de gente que fala com a gente. Tem gente estranha que fala com a gente. Tem gente... O que eu acho mais divertido é a pessoa que nunca falou com você e fala que já falou. Mas é sempre pra falar mal. Ah, isso nunca aconteceu. Eu falo, não lembro agora. Já aconteceu muito. De gente que fala que falou comigo, nem tava no lugar, não tava nem na cidade, já aconteceu. Ah, tipo assim, André, aquele babaca. É, um babaca. Encontrei ele em tal lugar e ele foi super grosso comigo. Daí, cara, não fui. Agora já teve também um que, coitado, foi foi num evento que ele pegou e conversou comigo, daí depois ele... Por que você me tratou mal, alguma coisa assim? Você se sentiu incomodando? Daí eu conversei até com o cara, falei, cara, eu não te tratei mal, assim, desculpa se pareceu grosso, eu só falei mesmo. Daí depois ele ficou de boa, assim, mas foi um dos poucos que me xingou encontrando. E normalmente eu acho que a galera espera... Eu posso pedir pra baixar um pouquinho o ar-condicionado? Só tô Claro. ficando com um pouco de frio, eu tô bem na saída dele. Claro. Eu acho que a galera espera de mim uma pessoa pior do que eu de fato sou. Porque foi algo que eu percebi, assim. Eu gravo os vídeos tudo na câmera frontal. Tá. Eu não consigo sorrir olhando pra mim, vendo a minha imagem. Aham. E... Enfim, quando eu encontro a pessoa, normalmente, eu sou mais sorridente do que eu de fato sou e eu acho que não esperam que eu dê papo, assim. Eu gosto de conversar, eu acho muito legal essa... Eu sempre falo, se a pessoa fala contigo, é um reconhecimento do teu trabalho, que você tá fazendo certo. Então, e eu acho que a galera espera que eu seja mais reservado do que eu de fato sou, assim. Então, normalmente é o que falam, eu achei que você era mais chato. Então, Isso é um bom sinal. é um bom sinal. Teve também, gente, assim, a tatuadora que fez isso daqui, ela... É a minha última tatuagem, inclusive, a Carol, lá de São Paulo. A gente conversava desde 2018. A gente fez essa tatuagem em 2021. Ah, E foi os dois, assim, a gente passou, sei lá, 3 horas, 4 horas juntos fazendo esse negócio. Aí depois os dois, cara, que bom que você é legal dela. Ai, que bom que você é legal também. E ela falando de gente que aconteceu a mesma coisa, que foi tatuar lá com ela. E era nojento, não tinha Sério? absolutamente nada a ver com a persona online, assim. É o que eu sempre falo, o que eu sou online não sou eu, mas é um pedaço de mim. ah, Tipo, não tem, eu não faço um personagem lá, eu não faço um mais rabugento do que eu de fato sou, não faço um mais reclamando do que eu de fato sou. Mas é um pedaço só meu, obviamente, que eu não vou reclamar minha vida inteira, eu não vou ser rabugento minha vida inteira. Mas aquilo ali sou eu. Ela disse que tem muita gente que vai lá que não é absolutamente nada a ver. Falo até de uns relativamente famosos que não me surpreenderam tanto, porque eu sempre acho meio personagem essa pessoa muito feliz, mas... Assim, por experiência, a gente faz muito evento com influencer e tal. Uma galera bem grande. Usar a máscara é muito comum. Aquele influenciador que você acha super carismático, super engraçado e tudo mais, pode ser que ele esteja numa máscara. Só que você tá vendo ele com essa máscara e você tá consumindo esse conteúdo e você gosta desse personagem. Às vezes, ao vivo, ele é uma pessoa que não quer ter esse tipo de interação e eu acho que tá tudo bem, é só você gostar dele do jeito que ele é ali, talvez. Eu não sei qual é... Porque eu sou a mesma coisa. Eu sempre fui a mesma coisa, então eu não tenho muito eu não sei muito diferenciar
como seria um tratamento de alguma pessoa, tipo, do jeito que eu tô falando com você, eu vou falar com uma pessoa que vai tirar foto comigo, qualquer coisa, mas... Mas eu acho que tem uma diferença, assim, porque uma coisa é o cara o aleatório que te encontra na rua e vai falar com você, e outra coisa é uma pessoa que conversa com você há um tempo e vai fazer uma tatuagem, sabe? Ah, Assim, sim. que é essa o estranhamento dela, assim. A gente, pô, eu lembro, esse daí eu cito sem nenhum problema. Assim, o Whindersson já foi algumas vezes no Metrópolis. E uma das coisas que ele falou, assim, quando falou pra gente, não no momento da entrevista, ele falou que, cara, é muito chato, assim, porque a galera espera que eu seja engraçado o tempo inteiro. É. E às vezes eu tô, sei lá, cansado, eu tô não sei o quê, e se eu não encontro a pessoa e não faço ela rir, ela me chama de grosso. E quem tem essa persona muito feliz online sofre disso, né? Porque Tem que manter, tem né? que manter a piada, não sei o quê, e, cara, nem É. sempre vai manter, nem sempre. Tu imagina o coitado do Miguel Falabella na época do Sai de Baixo, tanto que não sofria. Grita, me humilha! Pois é, enfim. O Cauê, ele fala muito isso. O Cauê, cara, ele é um cara, Cauê Moura, ele é um cara muito tranquilo, muito diferente daquele maluco que grita nos vídeos e tal, não sei o quê. E ele fala direto que as pessoas esperam essa reação 100% do tempo. Tipo assim, ué, porra, tu não tá gritando, não? Ele tá só conversando. É muito engraçado isso. No teu Instagram, Hum. eu vi que, cara, tu fez um vídeo meio bolado. Ó, Cara, eu não sei, tu tava puto com alguma reação. Eu queria saber se você tem algum problema em rede social, assim, de pessoas muito agressivas e coisas do tipo. Eu fiz essa pergunta pro Load também. cara, O o Load é um negócio. cara, ele é um influencer preto, é, abertamente fala sobre política também e tudo mais, assim, ele é escrachado várias vezes, coisa pesada mesmo, racismo mesmo, Uhum. e coisas criminosas. E aí eu gosto de perguntar isso para as pessoas para saber qual é a relação que elas têm com fanbase, com pessoas que seguem, ou com comentários. Você tem algum problema? Cara, eu saio muito assim, eu tenho uma regra que nem sempre eu sigo pra mim, é que se me irritou, eu bloqueio. Se só me incomodou, eu posso responder. Mas se me irritou, eu bloqueio porque eu acho que eu não preciso disso. Assim, ninguém precisa disso, na verdade. Não é que eu me Total. acho importante assim, você não precisa disso. Agora, me tira muito do eixo, qualquer tipo de preconceito. Eh, E eu acho extremamente incômodo, só que esse eu respondo, que é a gente diminuindo sem gabarito, sabe? A crítica pela crítica, que o pessoal faz Não. muito na internet, e eu acho que foi esse o vídeo que sempre quando eu dou. Eu normalmente respondo no tom que as pessoas falam comigo. Assim, não. Eu não vou dizer que se o cara me xingar, eu vou xingar ele de volta. Mas eu não vou ser gentil. Aham. E sempre que eu falo isso, a galera responde: ah, você precisa aguentar isso porque você é uma figura pública. Ah, nossa, esse é o super trunfo do babaca. Tipo, É, você é uma figura pública e aí eu posso falar que você é um merda por conta e eu por digo isso. assim, cara, você precisa estar Ah, preparado pra isso porque existe gente babaca como você. Mas assim, eu não preciso tolerar, cara. Eu posso responder no mesmo tom e assim, eu sou gente. Eu não tenho quem cuida das minhas redes sou eu, quem faz meu trabalho sou eu não tenho assessores, etc, pra filtrar a coisa pra mim, pra fazer minha imagem. uhum. Então, sim, assim, quando uma pessoa é grosseira comigo, quando uma pessoa vem, ainda mais assim, o meu conteúdo, ele tá postado no Metrópolis, o Metrópolis é meu empregador. Então, se o cara faz uma crítica pesada que não procede, tipo de conteúdo, dizendo que o conteúdo tá errado, eu vou bater boca. Teve uma menina que apagou até o comentário. Foi um pudim de micro-ondas. E ela colocou assim. E vem com câncer junto também. Caralho. Eu entrei no perfil da menina, jornalista. Aí eu falei: olha, é o seguinte, não vem com câncer, não há qualquer relação de qualquer coisa que tem aqui com câncer. E, por favor, não propaga desinformação aqui dentro. Aí ela: você tem que aprender a ouvir crítica, não sei o que. Eu falei: eu não tenho que aprender a ouvir desinformação. Daí ela usou o super trunfo, meu médico, eu já tive câncer 2 vezes, eu duvido que ela tenha tido, mas tive câncer 2 vezes, meu médico falou pra eu ficar longe do micro-ondas. Eu falei: minha filha, assim, tem médico até hoje receitando cloroquina. Então, pra Covid. Então, assim, o teu No médico, ele perfil não é dela tava maior. cidadão de bem também. Nada, era tipo super gratiluz, super Ah, esquerda progressista e não sei o quê, e arco-íris e coisa e tal. E aí eu deixei bem claro pra ela, assim, eu não posso deixar desinformação num post meu de trabalho.
A menina me xingou no Twitter. Eu não tenho mais Twitter, né? Eu tô banido. Mas eu tenho fofoqueiros, que eu acho maravilhoso. Às vezes a galera me manda print. São fofoqueiros. Cara, eu amo. Seguidores que fazem isso, assim. Eu amo vocês, que eu acho muito engraçado, assim. A galera me manda mesmo print. Olha o que que filha da mãe tá falando de você. Caralho. E me manda real, assim. E aí ela me xingou dizendo que eu era prepotente, não sei o quê. E eu coloquei o tweet dela, pintado ela, assim, pra não verem quem era. Mas disse que ela apagou depois o tweet. Acho que a galera... Eu esqueço disso, né? Que no Instagram não dá pra fazer. Se eu posto um print de Instagram, ele se perde lá pra sempre se eu não identifico a pessoa. Ah, A não ser que alguém dê de cara com ele, por sorte. Agora, Twitter, você joga o texto, né? Você não precisa... sim. E às vezes eu esqueço isso. Eu acho que fizeram isso e foram xingar a guria. Mas assim, me chamou de prepotente, arrogante, não sei o quê. Isso daí eu faço questão de... Me incomoda muito uma galera que vai diminuir o conteúdo sem colocar o contraponto, ou que vai criticar só por criticar. E tem um negócio que não me incomoda, mas eu acho muito engraçado, que é a galera que entende que o conteúdo que eu posto é uma obrigação. Não só o que eu posto, o que tá postado lá. Tipo, se eu posto um peixe. O peixe, o preço que tá, e você quer que eu prepare? Não, eu não quero que você Puta prepare, merda, assim, isso é foda. é só uma receita. Eu não quero que ninguém faça nada. Eu só tô colocando. Com essa quantidade de açúcar eu não vou comer. Você não precisa comer. Ninguém tá colocando na tua boca. É só não fazer. É tão fácil. Mas eu não entendo esse perfil desse tipo de gente. Ah, cara, assim, eu não vou dizer que eu entendo, mas isso acontece pra tudo. Ó, não é pra começar, tá? Mas eu não tenho eu nunca tive ninguém, assim, me mandando mensagem de ódio direto. E eu acho que isso, pra mim, é ótimo. Porra, que bom que eu não fico entrando na internet e fico vendo a galera me esculachar. Mas, assim, quando eu digo mensagem de ódio, é não motivada, assim, tipo, eu quero te odiar por odiar. Sempre tem uns babacas, assim. Eu tô dizendo, assim, por algo que eu falei, uma opinião que eu coloquei e a pessoa veio querer me esculachar por isso não aconteceu. Mas acontece, e já aconteceu, tipo, porra, comprei um livro mais caro, um quadro, porra. Recentemente eu participei de um leilão e aí eu comprei um ônibus, que é tipo um quadrinho, é uma graphic novel gigante, de toda a coleção do Hellblazer, né, que é um quadrinho que eu gosto muito, do Constantine. E, cara, é um negócio desse tamanho, assim, tipo, é importado, foi num leilão que eu participei no eBay, ganhei e tal. E, cara, e veio um comentário desse, tipo assim, porra, geral passando sufoco no Brasil, você comprando gibi caro. Aí eu fiquei, porra, peraí. E aí eu, tá bom, mas tu precisa de alguma ajuda? Quer que eu te ajude em alguma coisa? Não. Eu falei, mas por que você... E o que exatamente você quer, então? Porque você sabe se eu ajudo alguém, ou você sabe se eu também passo por alguma coisa? Se você não sabe, você veio pedir ajuda? Se você não veio pedir ajuda, o que você veio fazer, então? Não, só queria te botar essa consciência social. Eu falei, porra, obrigado. Ai, valeu. Show. Porra, eu tô realmente... Porra, mil desculpa, viu? Aí dei aquele soft block ali e grande abraço. Mas esse chato tá em todo lugar. Tá. No Twitter, principalmente. No Twitter É um cancerzinho. Aquilo dali é tenso, cara. Acho bizarro o tipo de briga que o pessoal consegue arrumar. Eu acho engraçado que até hoje o meu banimento é lembrado como um banimento estúpido toda vez que tem algo. Por que você foi banido? Por questões legais eu não posso falar, que está sendo processado. Ok. Mas eles não me deram uma justificativa clara na hora. Fiquei por muito tempo sem nenhum nada mesmo. Mas teve o post que todo mundo acha que foi o que causou, que foi que eu postei. E foi literalmente isso mesmo. Eu postei um prato de salmão com a seguinte frase: não precisa. Quem disse que comida saudável tem que ser sem gosto? Todo mundo estava dizendo que eu estava falando que tinha que comer salmão para ser saudável. Eu estava falando assim, o Brasil na merda e não sei o quê. E foi de uma loucura. E depois teve de uma. Posso dizer assim, que é uma amiga virtual minha, que até hoje eu falo com ela, que era do Twitter também, que é a Cal, da Quase Miss, que você deve ter visto também a polêmica dela, que foi do Bate o Dilate. Já sei o que é. Que foi muito engraçado também com ela. E ela, quando aconteceu, ela mandou lá, amigo, eu tô no teu momento. E me mandou um negócio. Cara, essa do Bate de Latte é patético, aquilo cara. Tomou uma proporção também tão caralho, bizarra, assim. Caralho. Ela é de brasileira? Não, ela é de Floripa. Tem Bate de Latte em Floripa? Tem. Bate de Latte é uma parada rede. aqui, Não é rede. Tá. E ela... Foi muito engraçado, assim, porque ela foi mais esperta que ela não respondeu. Ela só deixou
rolar. É aquela do pai, né? Que o pai comprou. Isso, o pai Tá. comprou uns bar... Pra quem não tá inteirado, o pai dela, ela tava doente e falou pro pai que queria um sorvete. O pai dela, obviamente, tem dinheiro, pegou e comprou, sei lá, 6 sabores diferentes do bate de latte, que cada um é 45, não sei o quê. É. E ela só postou isso. Você fala pro teu pai que você tá com vontade de sorvete doente e ele te dá isso. Chegou ao cúmulo de um cara responder assim, fotos assim me dão a certeza de que os seus antepassados açoitavam os meus. Caralho. Tipo, chegou nesse nível, assim. E daí, todos esses Angry Mobs, eles começam a ficar bizarros, porque um cara responde com ódio, vem um outro responde com mais ódio, esse cara que respondeu com ódio, eu não sei o que. Chega um momento que você não sabe mais quem tá a favor e quem tá contra a publicação. E isso no Twitter, ele é mais forte, porque o Instagram, a parada some, assim. O post de 2 dias do Instagram, ele nunca mais volta. O do Twitter, ele pode voltar dali a meses, assim, e virar uma coisa grande de novo. Sim, sim. Que ele aparece na timeline de todo mundo novamente. É bizarro o que acontece lá, cara. Cara, eu vi uma foto sua com o Switch, o Nintendo Uhum. Switch. Mas antes de falar de Switch, só pra acabar sobre assuntos de comida. Não, eu tinha que perguntar direto pro teu namorado, porque eu queria saber como que é ter um relacionamento com uma pessoa que cozinha bem. Eu me considero uma pessoa que cozinha bem. Lá em casa sou eu que cozinho. E eu acho minha comida foda. Modéstia à parte aí, tá? Eu acho que eu mando bem. Mas eu sempre fico pensando, mas e quem mora com alguém que cozinha bem pra caralho? Tipo, um chefe de cozinha. Qual que você acha que é a opinião dele de Não é puxando sardinha, assim, pro meu lado, não. Mas, assim, nisso ele se deu muito bem. E amigo meu, normalmente, assim, amigo próximo meu, se dá muito bem nisso, assim. Eu gosto muito de cozinhar pros outros, assim. Eu chamo lá em casa e, normalmente, eu vou cozinhar alguma coisa, ou pelo menos fazer um drink e tal. E eu ainda lavo louça. Porque eu sou Porra, muito agoniado win-win. com louça suja, com cozinha assim, e minha cozinha é pequena, então eu tenho que fazer e organizar tudo, e eu não consigo deixar pra depois, então eu já vou sempre fazendo. Mas eu já namorei com 2 ex-namoradas minhas, elas eram cozinheiras, então eu já me beneficiei disso, mas eu não sei também como é que é a sensação de você não saber cozinhar e tá com alguém que sabe. Mas todo mundo, assim, gosta bastante, cara. Não vou dizer, ainda mais por eu ter esse prazer de fazer, eu só não gosto. E nunca façam isso com pessoas que trabalham com comida, gente. A gente normalmente ama cozinhar pros amigos, pros cônjuges, como diz o outro lá, O outro lá. mas não tome isso como garantido. E isso é Ah, extremamente irritante. Não diz assim, vamos juntar todo mundo lá em casa, fulano cozinha. Não. Se você só disser, vamos juntar todo mundo lá em casa para um rolê, pode ter certeza que normalmente o cara que é cozinheiro vai se propor a fazer isso, mas é um favor. O cara tá fazendo o trabalho dele, assim, valorize isso como um trabalho. É a mesma coisa, assim, eu acho que são as profissões que se lascam com isso. É o cozinheiro, é o músico, é o fotógrafo e tal. E vamos fazer uma festa de todo mundo. Fulano vai levar a câmera e vai fotografar. Beltrano vai levar o violão e vai. Pô, se o cara é profissional disso, valoriza e deixa que ele se ofereça. Sempre faça isso. E normalmente vai fazer no meu prazer mesmo. aham, sim. Mas sim, eu curto e normalmente, assim, as pessoas gostam. Massa. Viu, Bárbara, minha esposa? Valorize. Viu? Eu não consigo olhar pra mim. Cara, você fez um post com o Nintendo Switch e falou qual. E aí, o que vocês me recomendam de jogo? Tu gosta de videogame? Qual é a tua relação? Cara, eu fui perdendo isso, assim, eu era gamer hardcore mesmo, assim. Tá. Aí eu cheguei ao cúmulo de ter o Wii, o Xbox 360 e o Play 3. Eu jogava quase nada dos 3, assim. Eu ralei pra comprar os 3, comprei os 3 e jogava quase nada. Depois disso, eu vi que eu tinha virado um soft player, assim, total. E o que você migra pra Nintendo. Migra não, que eu nunca saí da Nintendo, eu sempre amei. Mas eu fico mais nos consoles Nintendo, mas eu tenho uma loucura muito grande, assim, eu acompanho o mercado de game que eu nunca parei. Uhum. Então, assim, tipo, hoje eu entrei na Outer Space pra ver o que tava rolando e entrei na IGN. É essa loucura, e eu não consumo, eu sei os jogos que vão sair, eu sei os videogames que estão, sei quem tá vendendo bem, quem não tá, mas eu consumo muito pouco e os jogos são muito caros pra eu sair São. comprando a São. torta e a direita. Até por isso, aquele post foi pra saber, assim, o que tá valendo comprar. E aí, os que falaram do Switch que estavam valendo, eu já tinha quase todos, que eram os clássicos, né? Zelda, Aham. Pokémon e tal. Não, porque, cara, é porque o Switch, pra mim, ele é um console tão especial. E eu gosto muito quando as pessoas mostram ele
por alguns motivos. Primeiro que eu sou muito fã da Nintendo, gosto muito do... Eu cresci jogando Pokémon muito, muito, muito. E a minha esposa, ela joga muito. Na verdade, ela que joga videogame hoje. Hoje eu não sei se eu adquiri alguma doença, mas eu durmo sempre que eu vou jogar videogame. Gente, É foda. veja seu médico. É melhor eu procurar uma ajuda. Eu virei um soft play mesmo. Quando eu era criança, cara, o meu nível de vício em videogame... Cara, que história patética. Eu era muito viciado em jogo... Abra-se pra gente. Conta pra gente. Eu era muito viciado em jogo de PC, MMORPG. Em específico um chamado Ragnarok. Nossa, eu joguei muito Ragnarok. Sério? Era um High Wizard. Caralho, que foda. Ó, o João, a Capoeta, o brother que veio aqui, ele é escritor e tudo mais. Só quando eu falei o nome Ragnarok, a gente ficou, sem sacanagem, ficou 1 hora falando de Ragnarok, não foi? E aí cara, eu era muito viciado. E aí chegou uma época da minha adolescência que era assim, pô, você fala, vamos na festa tal? Pô, meu cachorro tá mal. Ah, não, tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, sei lá, qualquer merda Tem eu que inventava. amputar o braço da minha avó e sou eu mesmo que vou fazer. Né? Cara, qualquer merda eu inventava, até o ponto que eu tinha uma namoradinha, né? E essa namoradinha, ela falou, cara, na boa, você não vai sair nem nada, tipo assim, eu tô indo em tal lugar, e se você não for, eu vou fazer isso, isso e isso, e ficar não sei o que, não sei o que, eu fiquei... Na hora, eu tava jogando, aí eu falei, pô, rapidão, já te ligo, porque eu tô rilando a party aqui. E aí ela falou, sério? Eu falei, oi? E aí ficou uma parada, assim, aí eu lembro que eu, tipo, fechei, assim, voltei pro teclado e falei... Era um High Priest ainda. Era um High Priest. Tava lá com a minha party, moleque, Ainda no lembro. meio da WE, aquela guerra que tinha. Qual era o servidor que tu jogava? Era Eu oficial? jogava ou no, não? eu jogava no oficial. Ah, não, eu jogava no... Cara, eu fiz parte de um dos maiores clãs que tinha no Chaos ou no Loki, eu não lembro agora, que era o No Mercy, era um clã grandão lá e tal. E eu mandei isso pra minha namoradinha. E ela falou, cara, você tem certeza? O que você tá fazendo? Eu falei, não, pera, não, tô rilando a party. Aí quando eu me dei conta do que tava acontecendo, eu acho que eu passei dos limites um pouco. Aí foi aí que eu comecei a entrar numa rotina menor. Não, tem umas drogas pesadas, assim. A minha mais pesada foi o Dota. Que eu Caralho, passava madrugadas jogando. essa é assim, droga pesada. E eu tava na UNB fazendo engenharia. Então não era um movimento muito inteligente se não dormir. Não era pra você estar fazendo isso. E foi o Animal Crossing, o primeiro, que foi o primeiro e único que eu tive. Puta, a Barbie tinha que estar aqui. Uma das minhas melhores amigas, a Luísa, que eu vou querer que você assista, Luísa, esse podcast, só pra você ouvir isso, mas ela me insistiu muito pra eu pegar o de Switch. E eu falava, eu não me meto mais com essas drogas. Eu acordava às 4 da manhã pra pegar o inseto X e o peixe Y, que tinha que pegar, porque ele só aparece essa semana do ano, e não sei o quê. E eu não queria entrar nesse vício de novo, porque eu vi como aquilo foi danoso pra minha vida, assim. Eu deixava de fazer as coisas de fato importantes pra acordar de madrugada pra pegar um inseto com a minha redinha, assim. O nível tava perigoso. Agora, cara, se minha esposa estivesse aqui agora, se a Barbie estivesse aqui agora, vocês iam surtar. Porque ela é viciada em Animal Crossing. Muito. É nesse nível. É no nível de não... Ela se tranca pra que eu não fale nada, porque ela fala, olha, se eu errar essa estação aqui, eu não pegar as flores dessa estação, eu juro que eu vou botar essa casa abaixo. Eu, tipo, deve ser uma Eu coisa não entendo importante. qual é o poder daquele jogo, porque são coisas tão idiotas que você faz, mas elas têm um poder. Você montar a tua casa com o kit completo, eu não sei nem como é que tá o Animal Crossing hoje em dia, mas assim, Tá irado. com o kit completo daquela mobília pro teu... Eu não sei, aquilo dali eu acho que a Nintendo conseguiu criar o crack virtual, assim, porque não faz sentido, é um negócio fácil quando você explica pra alguém que você é viciado naquilo, e se a pessoa não jogou, ela não entende Não como dá é que pra aquilo entender. é. E quando você pergunta pra pessoa viciada, só pra você ver como que ela é viciada. Eu dei de presente pra ela o Switch do Animal Crossing. Segundo ela, é o melhor presente que ela ganhou na vida. Ela comprou o tênis do E Animal ela tem Crossing. 2 Ferraris que ela ganhou do pai. Não. A McLaren não foi tão importante. Mas ela comprou o tênis do Animal Crossing e ela não usa, porque ela fala que Porque não vai quer gastar. sujar. Exato. Eu tenho isso com o Snoopy. Ela comprou adesivos do Animal Crossing e, assim, Que ela não usa também, porque ela não pode descolar os adesivos, ela tem a de cartela. forma alguma. Uhum. E quando você vai perguntar o que é Animal Crossing, eu sei que se eu começasse a jogar, eu ia entrar também na droguinha e tudo mais. Por isso que eu nem me arrisco.
Mas quando é engraçado quando ela vai explicar Animal Crossing pra alguém, porque ela vai muito empolgada. Ela fala, não, você não tá entendendo. Eu peguei um sofá, não sei o que. Ela começa a falar assim, a pessoa, tá, Você mora numa ilha. mas você mata bichinho? Não mato bichinho não, pô. Eu vou lá e... Eu tenho uma estátua original, não sei o que. Eu fico, caralho, Eu cavo. coisa de maluco. Mas é, Animal Crossing. Ela é perigoso. É que bom que você passou por isso, então. É, mas é assim, isso foi no primeiro, sei lá, em 2000 e... Quando é que foi o primeiro Animal Crossing? Era o GameCube, então... Era um GameCube. Acho que foi 2001, 2002 que eu passei por isso. Foda. Segundo grau. Foi isso mesmo, eu lembro agora do acordando antes. Meu pai acordando de madrugada, me vendo jogando videogame. Pra que você tá fazendo? Só aparece essa hora, pai. Ainda tinha isso. É. Eu jogo que isso ou igual. Minecraft. Esse eu não cheguei a entrar, eu nem sei como é que é o Minecraft. De cabeça, tá... Cara, eu não sei exatamente. Mas eu acho que é mais o Free Fire. Eu acho que o Free Fire é essa parada aí. A molecada hoje tá alucinada no Free Mas o Fire. Free Fire é acessibilidade, né? Lazer, É verdade. moda, Eu tinha um grupo de amigos do segundo grau que começaram a jogar na pandemia o Free Fire. Eu não entrei Esse é o nessa, não. grande lance. Lá você... Pois é. Lá, extremamente... Porque ele é feio, né? Um jogo feio da porra, né? Tipo... O Minecraft tem uma história engraçada. Eu conheci minha esposa no Minecraft, jogando Minecraft. Gente. A gente se conheceu fazendo... Em 2011, fazendo um vídeo de Minecraft de um amigo em comum. Já existia Minecraft em Já. 2000? Não, acho que era mais recente. 2008, eu acho, Minecraft. Aí a gente participou desse vídeo e a gente se conheceu lá. Olha que loucura. Merda, né? Enfim. Beijo. Você pode mudar essa história quando você contar de novo, assim. Não precisa ser A tão gente se conheceu realista. numa balada exato. caríssima, uma coisa Ou incrível. então só amigos em comum mesmo. É. A gente foi fazer uma reunião na casa de fulano, eu vi e falei, nossa. Amor à primeira vista. Em algum momento tava lá. Criança da filho do casal tava lá. Daí a gente conheceu o jogo. André, porra, obrigado, cara. Eu que agradeço. Valeu pelo papo. Muito bom. Quer deixar algum recado final aí pra quem está ouvindo aí, pra quem tá assistindo esse podcast? Eu acho que, galera, me sigam, por favor, nas redes. André.rochadel no Instagram e no TikTok, mas no TikTok eu confesso que eu sou meio relapso. Tem que subir mais conteúdos lá. E interajam, por favor, que eu acho muito bacana isso e é muito necessário esse feedback, assim. Tipo de receita que vocês gostam, tipo de receita que vocês querem, pode mandar DM. Se eu consigo, eu respondo sempre. É isso, peçam os conteúdos, eu trabalho literalmente para vocês, então o que vocês querem consumir, falem, perguntem, questionem, porque a gente tá lá para isso, viu? E consumam um podcast também. Por favor, né? Uhum. Quem não conhecia agora tá conhecendo pela rede. Muito obrigado, cara. Valeu.